Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Músico que Investe. Nós estamos na série Mestres da Minha Jornada Musical e hoje eu tenho como convidado mais um mestre da minha jornada musical, professor Neilson Valles. Olha ele aí, professor Neilson Valles, aqui com a gente hoje no podcast Músico que Investe, numa série que eu denominei Mestres da Minha Jornada Musical. E hoje eu estou trazendo mais um professor que fez parte da minha jornada musical e foi muito importante para o meu desenvolvimento nessa caminhada. E aí, professor Neilson Valles, tudo bem? Boa E aí, professor noite. Neilson É Valles, como uma, é que tá? Boa noite, é tudo uma honra. bem? Tudo bem, é uma honra, um prazer, mano, poder participar, fazer parte do projeto. Me sinto muito honrado em ter sido convidado para participar. Estamos aí. Vamos trocar essa ideia hoje, ver o que O nós que, que tem podemos reservado aprender para nós mais. aí, né? O que a gente pode aprender mais aí um com o outro, né? Porque no Sim, final com de tudo, certeza. nós entendemos que a gente aprende uns com os outros, né? Na verdade, quando você fala, você que fez parte, nós fizemos parte da vida um do outro, aprendendo cada dia mais uns com os outros, né? Uma das coisas Que que massa, que legal. eu aprendi, por exemplo, em todo esse estudo, né, no tempo em que a gente estudou música e viveu música, é que a gente aprende muito quando ensina, né? Sim. Hoje eu, por exemplo, me considero muito mais um professor de música do que um musicista, né, de fato, um executante musical. Hoje eu sou um educador musical, né? Então, assim, eu percebo que quando a gente se dispõe a ensinar, muito mais a gente aprende, né? Cada vez mais que a gente se dedica ao ensino, mais a gente aprende. Então, assim, por isso que eu digo para você que eu aprendi muito com você e tenho aprendido, né, todo esse tempo que a gente tem caminhado junto aí. Que honra, que honra. Que honra, na verdade, é ter você aqui, né? O professor Neilson Valles é formado pela UBS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não é brincadeira, não. Homem é formado no Rio Grande do Sul, viu? Atua há 20 anos aí como instrutor de arte, concursado pela prefeitura. Trabalhou durante muito tempo na Jorge Andrade, que, como a gente teve conversando com o nosso último convidado aqui, a Jorge Andrade foi uma das primeiras escolas de música aqui em Porto Velho. E o professor Neilson também atuou ali durante alguns anos. Hoje se encontra no SEMASSE Zona Leste, né? Que agora virou Centro Isso, de Arte, né? isso Então ele mesmo. está lá. 20 anos praticamente só na prefeitura, né? Fora alguns Isso. anos aí, né? É, e Tocando fora, antes de. o tempo em que eu atuei como educador musical, mas de uma forma ainda, como é que eu posso dizer, informal, né? Porque os lugares por onde eu passei e as bandas por onde eu toquei geralmente eram de pessoas no qual eu estava ensinando aquilo, o pouco que eu sabia, né? E você já dava aula, né, professor? Você já Já dava dava aula antes aula disso, antes de entrar na antes prefeitura, disso, você já dava antes aula disso. particular, né? Já Isso. me Ele arriscava a já dar era aula. um, já era um professor autodidata. Minha história com o professor Neus. Como é que eu conheci o professor Neus? O professor Neus, para mim, a gente conheceu na noite. A gente se conheceu na noite. Quando eu falo noite, gente, é porque tanto para quem é da igreja como para quem é do meio musical, a gente tem essa classificação, né? O músico que está dentro da área acadêmica, quando ele já está nesse processo, ou então dentro da música clássica, ele classifica músico da noite aquele que atua nos palcos na noite, né? Então, geralmente tem essa divisão, inclusive, dentro do meio musical, não é só da questão da igreja, né? Porque dentro da igreja a gente tinha aquela questão da música do mundo, né? Música do mundo, música da noite, ou música da igreja. Isso aí vem mudando com a classificação musical, que hoje a gente chama música gospel e música secular, né? Então, conheci o professor Nilson na noite ainda, a gente foi amigo ali, tocamos juntos. Não por muito tempo, na verdade, a gente mais ensaiou do que tocou. A gente só ensaiou, Legal. não chegamos a tocar juntos, né? E depois de muito tempo, eu trabalhando na noite, quando o professor Neus também, que eu larguei a noite, né? Me converti, fui para a igreja, eu conheci o professor Neus e fui estudar com ele. E ali, nesse processo, eu aprendi uma coisa muito importante para mim, que é o que eu trago hoje. O músico, ele pode tocar na noite, ele pode ser um exímio músico, ele pode ser um excelente músico, um excelente musicista, mas tocar e ensinar são coisas totalmente diferentes. Foi uma das coisas que eu aprendi com o professor Neilson Valles, quando eu fui ter as minhas primeiras aulas ali com ele, quando eu falava dos alunos, que eu quebrava a cabeça, que eu não tinha mais paciência, e dizia assim, cara, esse cara não tem futuro. E quando eu conheci a didática, quando eu comecei a estudar com o professor Neilson, a minha cabeça mudou. A minha mentalidade, a minha forma de ensinar mudou. Foi aí quando eu comecei a me aprofundar nas didáticas de ensino. E aí foi quando eu aprendi a ensinar. E aprendi que tocar é uma coisa, ensinar é outra totalmente diferente. Então, essa foi a importância nessa minha jornada musical do professor Neilson, quando eu conheci ele. Durante esses meus 26 anos de carreira que eu estou inteirando esse ano, 26 anos de carreira, o professor Neilson fez parte e vem fazendo parte, que muitas das vezes, quando eu tenho algumas dúvidas, a gente ainda troca muita ideia aí, como ele mesmo disse, né? A gente vai aprendendo.
Como diz um velho ditado aí, dito, vivendo e aprendendo e morrendo sem saber, né? Verdade. Vamos lá, vamos começar. Como e quando Neilson Valles começou a se interessar por música? Como é que foi esse interesse aí? Olha, complicado falar isso, porque desde que eu me entendo por gente, eu gostava de música, né? Assim, eu confesso para você que eu nunca fui um grande instrumentista, né? De repente, por falta de oportunidade mesmo, de quando eu iniciei, eu queria tocar, né? Eu nunca me imaginei ensinando. De fato, eu queria tocar. E eu lembro ainda quando criança, eu pegava a linha de pesca do meu pai ali e pegava uns pregos e uma madeira, e eu ainda lembro que eu pegava aquela antiga, não sei se ainda existe, assim, aquela lata de goiabada antiga, e colocava no Existe ainda, meio. né? Existe ainda, né? Eu E acho que existe. eu colocava os pregos com a linha esticada, e ali eu passava o dia inteiro com aquele violão feito de madeira, né, querendo imitar, que eu lembro que mudou a minha vida quando eu assisti o filme, a primeira vez que eu assisti o filme do La Bamba, né? Eita. E ali, a partir daquele momento, eu ficava batendo aquelas cordas e eu achava que quanto mais esticado, mais o som ia ficar bonito, né? Eu ainda lembro que eu colocava até um isopor, um pedaço de isopor atrás, que era para ficar com aquele som bem estridente mesmo. Então, eu não me recordo esse tempo em que isso começou a música despertar, né? Mas foi tudo muito, não foi como hoje. Nós temos todas as facilidades musicais, né? Inclusive a gente agora fazendo uma live, a gente consegue conversar, você aí, eu aqui, né? Cada Não um é? na sua casa. E então nós temos uma facilidade muito grande hoje. Mas na minha época era tudo muito difícil. Eu lembro que devido se despertar, na época a gente tinha aquelas álbum de figurinhas. E meu sonho no álbum de figurinha era ganhar uma flauta doce. Eu lembro que eu ganhei uma flauta doce e eu passava o dia inteiro soprando aquele negócio. Meus tios não aguentavam mais, minha família não aguentava mais. Ouvia eu soprando. E ele vinha com umas musiquinhas de como segurar ali, colocar o dedo nos buraquinhos da flauta. E eu lembro que todas as músicas eu tocava metade de uma música. Eu nunca conseguia tocar ela inteira porque não dava para saber a divisão rítmica. Então a gente ia tocando. Então, praticamente, esse foi o teu primeiro instrumento. Vamos dizer assim, o instrumento que soasse, o instrumento de fato foi a flauta, né? Mas assim, sempre que eu falei, sempre tocava um pedaço de uma música porque não tinha uma divisão rítmica, eu não sabia como era, soprava as notas, mas eu não sabia de fato como que aquele som, eu sabia que estava soando um som, mas não sabia a divisão rítmica daquela música, então eu sempre tocava aquele trechinho que eu conhecia, que eu sabia cantarolar, né? Então Sim. ali foi o início de tudo, ali que meus 7 anos de idade, ali eu já estava, que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de música, eu sempre gostei de ouvir música, e eu não Interessante tu falando isso, porque o professor Remes falou a mesma coisa que o instrumento. Parece que aqui em Porto Velho esse instrumento aqui foi passou da mão de cada um, né? Porque eu lembro quando passava aqueles caras vendendo essas flautas na escola e a gente doido para conseguir. E a minha mãe assim sempre teve um controle financeiro muito, né, era muito, para conseguir uma flauta daquela foi muito difícil, né? Ela não comprou, mãe, compra, chegou, estão passando para vender. O Remes falou que comprou e você também conseguiu, né? Adquirir esse instrumento para aprender. Eu vi aquilo dali fantástico. E o cara que passava para vender sabia tocar aquelas musiquinhas do papel tudo direitinho, né? Fascinava a gente e deixava a gente com vontade de e pegar aquela flauta. no meu, na verdade, foi um golpe de sorte, né? Porque eu ganhei no álbum de figurinha, peguei uma figurinha premiada e o sonho lá, claro que lá tinha violão, mas a gente nunca ganhava violão, né? Sim, Ganhava o ioiô, ali o vai e vem e a flauta doce. Foi para sim. mim um presentão, assim, foi algo divino na minha vida, né? É, Até que eu acho que mais ou menos os meus 15 anos ali de idade, a minha irmã, por ver essa minha dedicação, né, comprou um violão para mim e deu de presente. Mas com isso eu já estava, já o meu tio, por eu ver uma festa no meu bairro, no qual eu fui assistir pelo lado de fora, eu não tinha idade para entrar na festa, e ali eu tive o primeiro contato, a primeira vez que eu vi um tecladista tocando, né, e ele fazia a festa sim. inteira, na época ainda aqueles eletrorritmos, e ele tocava, ainda lembro bem, porque eu apaixonei na hora que eu vi, apaixonei pelo instrumento, que era o teclado 510 da Yamaha, que para mim ainda é o mais bonito da Yamaha, né, sabe, assim, Ei, parecia um e o avião. primeiro instrumento, mas o primeiro instrumento que tu aprendeu a tocar mesmo, foi o teclado, violão, ou foi o violão? Não, eu comecei dando os meus primeiros acordes no teclado, ali fazendo os primeiros acordes, ainda por influência uma dupla que era, inclusive conhecida, muito conhecida sua, acho que você tocou com ele durante um tempo, que era a Edivan e Luan. Edvan e Luan, né? E eu, Trabalhei eu, com o vendo, Edvan. e eu vendo eles Edvan, Banda tocar, Cheats. Banagitos, isso. Hoje eu não sei se dá Agitos, né? Mas eu lembro que era Edivan e Luan na época, e eles tinham ali o que era mais sofisticado, que era o 510 da época. Eu fiquei encantado com aquilo. E eu falei pro meu tio, olha,
Meu pai não tinha condições, então eu corri para o meu tio e falei, olha, tem um homem ali que toca, e eu conversei com ele, ele disse que dá aula de música. E a gente entrou em contato com ele, meu tio comprou um teclado, ainda na época um Cássio, né? Ele comprou para o meu primo aprender a tocar, e eu colei nele, ele, não, eu vou pagar para você, para que você também vá junto com ele para a escola, assim vocês cuidam um do outro e tal. E meu tio foi um grande investidor na minha vida, quando ninguém acreditava ali, ninguém imaginava, porque a gente veio de uma fase muito difícil, de uma vida muito sofrida, e você sabe como é uma vida assim sofrida para aquele que quer aprender música. Você já vem de uma fase sofrida, imagina o filho chega para o pai e fala assim, eu quero ser músico. É. Né? E música, na minha época, era coisa de vagabundo. Todo, todos os outros professores, sempre falo isso, eu digo que música é sempre secundária, né? Eu tava brincando aqui, eu digo assim, rapaz, tu chega e fala assim, rapaz, eu passei na faculdade, pra quê? Pra medicina, uhul, é festa, vamos sair, aí sai, leva o menino pra sair, dá presente, tem gente que ganha até carro, né? Eu vejo aí, porque geralmente passa faculdade de medicina, né? Tem condição. Aí chega a gente e fala assim, rapaz, passei na faculdade, isso pra quê? Pra música, aí aquela tristeza. Aí ainda vem, ainda diz assim, já não basta que a gente sofre, ainda vem com essa ainda, né? Isso. Aí você vai falar para os seus pais que está esperando que você viva uma vida melhor, que você vai ser músico, quer ser músico, se apaixonou por isso. Né? Então, ali deu a meu start. Né? Eu fui estudar, fiz umas aulas com o professor Luan, no caso, né? E eu fiquei ali vendo pegando os primeiros acordes, né? O primeiro trabalho de percepção musical ali, da forma dele. Né? No caso, o Luan do Edivan e Luan? Luan do Edivan e Luan. Então, foi um Legal. grande incentivador. Aliás, os dois foram incentivadores, porque apesar de eu não ter contato com o Edivan, eu fazia aula na casa do Luan, mas eles sempre estavam ali juntos. Eu não tinha aquele contato direto, intimidade direta com ele, mas ele era o tecladista e o Luan era o cantor. Mas o Luan também tocava muito bem teclado. Né? Então, Sim, assim, sim. para mim, eles foram ali o primeiro, a referência musical que eu tive. Né? Então, assim, para mim, eu fiquei Legal. apaixonado. Fui fazer os primeiros, fiz ali um torno de 3 a 4 meses com ele, de música, né? Fazendo ali, eu acredito que ainda nas limitações deles, porque eram músicos, não eram professores, mas o Luan, por exemplo, que foi o meu instrutor, ele fez a parte principal, que é uma coisa que eu privo muito hoje como professor, que é fazer com que eu me apaixonasse pela música. Hoje, como Sim. professor, eu acredito muito mais no ensino, eu acredito no professor que ele é muito mais do que apenas livros didáticos. Ele é aquele que faz com que você se apaixone pelo aquilo que você está fazendo, que você ame aquilo que está fazendo. E o Luan, ele era todo amor pela música, sabe? Eu ia na casa dele, eu vendo ele fazer tudo aquilo, vendo como ele se portava diante da música, o amor que ele tinha e o respeito que ele tinha pelos músicos e pela música. Apesar de pouca didática, que não era praia dele, ser um professor, ele me passava da forma dele, como ele sabia. Para mim foi uma grande referência musical, uma grande referência como professor, porque ele me ensinou a gostar de música. Legal, legal. E já entrou aqui, porque eu ia perguntar quais os músicos e os estilos musicais que te influenciaram, assim. Qual foi o estilo que... Na verdade, eles eram bem ecléticos, né? Aí entra uma questão que eu acredito que ele é muito mais de casa, dos pais, ele é muito mais da tua vivência, né, musical, aquilo que você vive, vamos dizer assim, aquilo que você tem Então dentro tu de já casa. aproveita que tu falando disso aí, então, tu já diz aí pra mim, assim, alguma história marcante dessa fase inicial, então. Que aí tu já Tem, pode até entrar, e aí tu já até pode entrar com essa questão da música, né? sim, tem muitas histórias marcantes. Assim, eu gostaria de começar ali pela essa questão dessa vivência, né? Porque eu ouvia em casa o que os meus pais ouviam e o que o meu pai ouvia. Eu sempre ouvi um pouco de cada coisa, sabe? Então, isso, eu não posso dizer assim que houve um ritmo que me influenciou, ou que fez com que eu gostasse. Porque meu pai ouvia de Reginaldo Rossi, Fernando Mendes, Roberto a Carlos, Roberto Carlos, e ali na época a gente passou pelaquela febre sertaneja, não sei se você lembra, né? Então tivemos uma sim. febre sertaneja ali durante o sertanejo ali do Zezé de Camargo e Luciano, não, acho que é um pouquinho Vixe, antes eu ainda, tinha uma né? caixa de sapato. Eu tinha uma caixa. Pior que eu sempre fui assim, né? Eu tinha uma caixa de sapato, cara, com as fitas assim, ó, de Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho, eu tinha assim, mas assim, os que eu mais ouvia bastante mesmo era Zezé de Camargo e Luciano e Leandro Leonardo. Assim, eu ouvia fita, revia, ouvia E, demais. e ali foram Eu lembro desse tempo aí. os primeiros contatos com a guitarra, sabe, solos de guitarra, que a gente não entendia, a gente via, eu até penso que quando a gente não tem essa maturidade musical, a gente está iniciando no mundo da música, a gente ouve música como alguém que come uma comida, né? Ele coloca aquele monte de comida na boca e ele sente o bolo alimentar, né? Ele não consegue É, separar os sabores, as coisas que está comendo. Só que a partir do momento que eu tive essa influência, que meus pais já ouviam
a música ali, aquelas músicas. Meu tio ouvia também, que foi o meu grande influenciador, e meu tio tinha muitos discos, né? Então, o meu tio já ouvia outras coisas como a ABBA, o meu tio já ouvia ali a Bee Gees, então já era uma outra referência musical, porque ele tinha um contato, ele tinha uma situação financeira melhor, então ele tinha como ter outros discos, outras coisas, Sim. outras fitas, Aí né? tinha que. É mesmo. Porque a gente pode dizer que essa galera que a gente falou aí, né? Parecia que era assim hoje. Hoje nem tanto, que hoje está mais fácil, né? Mas como você falou, quem tinha uma condição financeira ouvia uma coisinha assim, entre aspas, né? Melhor que a gente fala assim, por causa do fato de comprar um LP, ter condição de ter. Sim, Porque sim. hoje chegou um tempo na nossa vida que quem tinha aparelho de DVD era uma coisa, né? Aquele som que tinha 3 em 1 e tal era o sonho, né? Que eu lembro que Sim, dava para sim. tocar fita, dava para A- tocar o vinil, e inclusive tinha nessa os dos referência, CD, né? inclusive nessa referência no qual eu estou falando, por exemplo, do meu pai, muitas vezes era muito mais daquilo que a gente ouvia no rádio, daquilo que ele gostava. Eu lembro que todo domingo meu pai colocava na rádio que cantava The Fevers, né? Então, assim, eu não sei Cara, se é ainda mesmo, ó. tem, Quando bate a saudade. quando bate Eita, saudade, né? não. Então, era nossa. Então, assim, como ele ouvia aquilo, não tinha condições de comprar um disco, né? Então, o que acontece? A gente acaba que ouvia aquilo que Nossa tocava na referência era o rádio. rádio, né, cara? Era o É, rádio. cara. Aí já com meu tio, À não. noite, momentos de amor. Momentos de Eixe, amor, que eram as músicas né? românticas, né? Que era o nosso contato com Era as uma músicas internacionais. Sim, aí só que até então como um bolo alimentar, ou seja, o pano de fundo escuro, né? Apenas um pano de fundo É, escuro. Depois que eu tive esse contato já com o Edivan e Luan, aí eu conseguia já separar os sabores, porque eu já conseguia entender lá no momento de amor que geralmente a música começava com o Kennedy tocando algo no sax, né? sim, sim. Nas músicas sertanejas tinha uma guitarra que fazia os solos, então ali aí já começa a fazer essa separação ali de não apenas ouvir o bolo musical, mas conseguir separar cada coisa, né? Assim, dentro das nossas limitações. A gente não conseguia entender, por exemplo, um contrabaixo. Né? Pois não Demorou é? muito para compreender isso, Não, porque e isso que você tá falando tão forte, um tempo desse eu tava ouvindo, né? Umas músicas dessa daí do Zezé de Camargo, não, do Leandro Leonardo, do tempo das antigas. Aí eu parei pra ouvir o baixo, eu falei, mas rapaz, já tinha uns baixistas meio gaiatos naquele tempo. Uns baixos já, naquele tempo, já usando uns slap no sertanejo ali, cara. Só que a gente não conseguia ouvir aquilo lá, não né? Não conseguia. A gente conseguia ouviu o dizer. bolo. A gente ouviu o bolo, é isso, exatamente disso que eu estou falando. A gente ia ouvindo ali o bolo, e o que a gente compreendia era o todo da música. Né? Muitas vezes a letra da música ali, mas a gente não conseguia compreender. Então, assim, a partir do momento que eu passei a ter esse contato musical, né, com os meninos do Divan e Luan, aí sim os meus olhos abriram para muitas coisas, né? Como eu falei, dentro das minhas limitações. Por exemplo, nós tínhamos uma tipologia de som ruim, né? Então, assim, ouvir um contrabaixo já é complicado. E ouvir um contrabaixo Pois no não som é. daquele que nós tínhamos antes era bem complicado. Então, hoje, E a por exemplo, qualidade também não era tão, né, assim, como hoje, né? Bem exatamente. Hoje, definida. por exemplo, você falou uma coisa que é interessante. Se a gente pegar um disco daquela época, uma música daquela época e colocar para ouvir, a gente vai se surpreender com muita coisa que a gente não percebia naquela época. Arranjos Até fantásticos que porque você muita ouvia. coisa, porque muita coisa foi remixada, foi refeita. Porque essa Uhum. galera tinha muita coisa guardada, né? Esses estúdios aí grandes aí tinha muita coisa guardada, né? Você pega o Roberto Carlos para ouvir hoje, assim, os trabalhos dele praticamente foram, eu acredito, né? Que foram remasterizados. Porque Perfeito, um né? trabalho desse os caras não iam jogar fora, né? E naquele Sim. tempo onde eles gravaram já tinha uma qualidade assim, tipo, qualidade assim que eu falo de divisão, né? De dividir esses instrumentos, essas vozes. Então eu acredito que eles foram remasterizados, né? Para hoje, né? Para você conseguir ouvir aquela qualidade sonora ali. Bem, bem legal mesmo. Pois é, então essas foram o meu primeiro contato com a música ali, essa influência foi uma influência dentro de casa mesmo, foi algo que nasceu dentro de mim antes do meu primeiro contato com o instrumento, o violão, ou com o teclado. Porém, como a gente era muito carente, o meu tio comprou até um teclado para mim, ou para ele, né, para o filho dele. Eu todo dia 6 da manhã eu estava na porta da casa dele esperando ele abrir a porta para ver se eu conseguia tocar alguma coisa. Tá, lembro como se fosse hoje que aquela época surgiu uma revista chamada Revista Teclado, que você colava nas teclas as notas musicais ali, e a gente ficava tentando tocar aquele negócio. Fora a aula que a gente tinha, eu pegava aquilo ali e ficava tentando tocar. Então, assim, Nós estávamos conversando sobre isso aí, todo tempo, em todo tempo, o problema é que a gente não teve essa cultura, né, musical bem desenvolvida, porque eu estava conversando com o professor Wellington, que foi um dos primeiros, né, do podcast, e ele falava que quando ele queria aprender alguma coisa diferente, ele ia nas bancas de revista. Aí ele via aquelas revistas e tinha lá, tipo, uma assinatura, que você fazia, colocava seu endereço, você enviava, pagava, né, comprava aquele material e aquele material chegava
e você estudava. Então, mesmo naquele tempo, já existia assim meio que uma forma de você estudar. O problema mais era a questão da divulgação e também a condição financeira, né? Porque nem todo mundo tinha condição para comprar essas revistas. E quem tinha para emprestar, a coisa mais difícil naquele tempo não tinha xerox, era muito difícil as cópias. E para você conseguir uma revistinha dessa era difícil. Quem tinha para emprestar. E quando emprestava, né? Eu não sei se tudo foi desse tempo. O cara emprestava, ei, rapaz, quando é que tu vai devolver minha revista? Tá bom, eu quero pegar a minha vez. Aí emprestava, às vezes, uma faltando as folhas, faltando as capas, bicha mais amarela do que tudo, né? Não, eu passei também essa fase, foi uma fase muito interessante, e foi, assim, um grande despertar, né? Porque, assim, como a gente, músico da noite, tem conhecimento musical mais aprofundado, né? Assim, músico, não da noite ainda, mas um músico que estava pretendendo chegar na noite, então, queria tocar uma música, emprestava, às vezes, muitas vezes, uma revistinha, como você falou, e daqui a pouco a música que você queria, ela estava pela metade, porque faltava uma página. Então, só que a gente tinha que pegar ali, para pegar pelo menos até onde dava. Aí a maior frustração que tinha. Né? E era a maior alegria quando pegava só esse pedaço, né? Pois é, e interessante é que quando a gente descobria uma outra revista, porque naquela época surgiam muitas revistas, e ela às vezes estava em outro tom, ou o cara cifrou de uma forma diferente, né? E a gente não tinha conhecimento musical. Ou até a própria linguagem, né, do ensino, lembra? Sim, por exemplo, hoje a gente tinha o Dó, 7, aí era um mais, que aí depois a gente foi estudar e viu que aquilo era diferente. Porque muitas daquelas revistas foram cifradas por pessoas autodidatas também, né? Sim, sim. É interessante disso tudo é que isso causou, ao mesmo tempo que causou, por a gente não ter esse conhecimento formal, mas causou uma curiosidade muito grande, porque eu batia a cabeça e às vezes corria para um, corria para outro, para poder saber o porquê que numa revista tinha lá o Doc 7+, né? E na outra revista vinha o Doc 7M, e alguns veio o Medium 7, e a gente ficava assim, meu Deus, qual é o certo então? O que está certo aqui? Sabe? Mas isso abriu uma curiosidade, fez com que a gente corresse atrás dos grandes músicos, daqueles que eram referências na época. Eu tenho como referência aí os músicos da escola de música também, como foi citado, o professor Remes Michel, foi um dos meus mestres, né? A pessoa que me incentivou depois já nesse conhecimento formal, foi alguém que eu espelhei a vida para de fato me aprofundar mais nessa questão musical. O professor Ronald Vasconcelos, quantas vezes eu saía da minha casa, muitas vezes saí da minha casa, de bicicletinha, ia para a escola de música de Eugênio Andrade à noite, com uma revista dessa, uma cifra dessa na mão, para entrar dentro da sala, pedir permissão para o professor Ronald Vasconcelos para perguntar para ele qual era a diferença do acorde com sétima mais para o acorde com sétima maior. Né? Aí ele ia falar todo o arcabouço que ele tinha de conhecimento, que ele tem de conhecimento, né? Falando sobre a cifragem norte-americana, inglesa, falando sobre a cifragem no Brasil, e aquilo causava curiosidade em nós, ao mesmo tempo causava muita aflição por a gente não ter essa facilidade tecnológica de hoje, que a gente descobre tudo muito fácil, fazia com que a gente se deslocasse de um canto para o outro com muita fome de descobrir o que de fato era aquilo que a gente estava tendo na mão. Né? Então, para nós não aconteceu muito simples, não foi muito fácil. Né? Para chegar até aqui, né, a gente teve que vamos dizer assim, é um terreno... Cada tempo, né? Cada tempo, porque eles também ainda enfrentaram o tempo das fitas ruins, a gente já chegou a pegar um tempo já de DVD, né? A gente já chegou a vencer isso. Porque naquele tempo, no nosso tempo, já não era tão fácil tirar as músicas com CD. Você imagina no tempo das fitas, menino. No tempo das fitas. Que não foi um tempo muito longe do nosso, não, né? Porque. Não foi. A gente pegou ainda. Na noite, eu lembro que eu gravei muita coisa em fita, eu ouvia muita coisa em fita. Eu lembro que eu lembro que eu ouvia o rádio, tinha uns toca-fita que dava para gravar, e às vezes eu queria pegar a música, opa, aí eu ia lá e gravava, nem que às vezes pegasse a música daquela metade para frente, eu pegava para tirar, às vezes, a letra, tirar uma parte da música ali, pegar o tom, né? Eu lembro disso, não sei se você chegou a fazer isso. Então, sim, cheguei. Na verdade, sim. A parte em que eu fui tocar já e comecei a dar as minhas primeiras ensaiadas com algum amigo, assim, já acontecia ali o CD, mas CD era algo que era difícil, e disco... Que nem todo mundo também tinha. Não, disco era um negócio que quem tinha também você não podia pegar, porque ele tinha uma agulha ali, um negócio que quando ele pulava arranhava. Podia arranhar, gente, aquilo ali era um negócio, era ouro, então não era todo mundo que pegava o disco vinha dentro de uma capa de papel, ele entrava dentro do negócio, um plástico que cobria ele ali, então você pegar um disco era um negócio muito, muito difícil. Aí ainda lembro que a gente pegava umas fitas, e às vezes a fita, eu não sabia, hoje eu sei disso, ela vinha uma numeração, então ela era mais pesada. Na hora de girar, ela girava devagar ali, e eu não sabia que, às vezes, a música dava em outra tonalidade. Então era um negócio complicado. Por causa desse peso. Né? Então dava em outra tonalidade ali, depois a gente ficava se matando, porque tirou a música. Além de ser muito difícil compreender, tirar a música, quando a gente ia ver, não era a forma que as outras músicas estavam tocando. Não era a tonalidade do jeito da outra. Então a gente se frustrava. Então foi um período
bem difícil, mas que nos fez crescer bastante, que nos fez amadurecer bastante. É verdade. E a formação e aprendizado? Experiência com professores, escola de música. Qual foi a tua primeira experiência aí com professores em escola de música? Depois desse... Não, mas antes disso eu queria te perguntar uma coisa que eu esqueci. Porque eu lembro, rapaz, o homem, com muita luta, tu conseguiu um 510, porque eu lembro quando a gente foi ensaiar, tu tinha um 510, rapaz, e esse homem era ninja, meu irmão. Porque eu acho que tinha algumas oitavas que funcionavam, outras não, ele conseguia fazer o transposo para pular as teclas que não funcionavam. Conta a história desse teclado aí, eu não sei se ele foi o teu primeiro. Não, aquele lá nem meu era. Não foi meu, não. Ele era do Nada amigo ainda. que tocava comigo lá, o Leandro. O Leandro trocou aquele 510 na televisão e mais não sei o quê. Porque o sonho era ter uma banda, de montar uma banda, e com o passar do tempo esse teclado começou a falhar as teclas e funcionava algumas teclas sim, algumas teclas não. Então era um negócio que eu confesso pra você que eu não sei fazer hoje. Eu não sei como é que eu fazia aquilo, mas como eu estava nativa, né, então tinha algumas notas que eu tinha que arrancar do bend do teclado. Eu subia o Como é, eu bend lembro. porque ele não tinha aquela nota que era a nota justamente que estava falhando. Então eu tinha que tocar a nota e em seguida subir o bend para tocar a próxima nota ali. E isso era complicado, eu tinha que alcançar só meio tom ali. Né, porque quando você subia o bend, ele dava um tom tranquilo, mas quando ele subia um pouquinho para acertar o meio tom era muito complicado. Né? Mas assim, aí o que acontece? Eu conseguia trazer as oitavas da região grave mais para o meio, e às vezes eu precisava de algum instrumento mais para o grave, então eu acabei aprendendo a mexer naquele negócio, e eu tocava com meio teclado. E eu toquei Eu lembro. bastante de show com meio teclado. Eu Então ninguém lembro. sabia. Ninguém sabia, os técnicos de som não sabiam, ninguém sabia daquilo, mas a gente muitas vezes não tinha transporte para ir tocar. E tinha que tocar com meio instrumento, meio teclado, e era com que a gente se virava. Né? Então esse teclado, Rapaz, cara. o Neus falando disso, eu lembro disso que uma vez que eu já estava na sua igreja, numa banda que tinha ônibus, aí disse que nós tá passando por vocês estavam indo de pé para casa, né, bicho? Você é banda de Liz, olha, bicho, o músico tirando onda do outro, velho. Não, e ali era o seguinte, a gente estava na casa da época mais Mas só que importante. eu acho que eu não estava ainda não nesse tempo, eu já estava com eles, eu não lembro. Eu acho que eu não Eu estava acho que ainda não com sim. eles, não. Eu acho que sim. Já, eu É acho que porque sim. o período que eu estava, que eu saí, que praticamente já tinha quase se convertido, né? Quando eu. Sim. É, Ali naquela época, por exemplo, a gente estava ali fazendo aquilo andando a pé. A gente tocava na casa mais importante de Porto Velho da época e ganhamos um concurso de música, né, de samba e pagode. E a gente foi tocar no maior complexo de casa de show que tinha, com 3, 4 ambientes funcionando ao mesmo tempo. E a gente saía dali, cara, tocando com bem teclado. E às vezes você a gosta de Nautilus, tocar né? A na Nautilus. Nautilus ali, Nautilus, o Peixe Peixe Vivo. Vivo, Então eu saía muitas vezes a Cyber pé, Café. sabe, café. Saía até com o instrumento na mão, isso 4 da manhã. Eu tenho também essa coragem de fazer isso de novo. Né? Então foi, Tocar de durante muito fato, uma tempo. fase muito interessante da minha vida, assim, de muita aprendizagem mesmo. Eu acredito que foi uma parte da escola de música para mim. Foi aquela fase, sabe? Onde a gente É aprendeu a verdade. humildade, né? Onde a gente aprendeu o respeito uns com os Eu acho outros. que, por mais que a gente diga que não, mas acho que todo mundo passou por isso, né? Todo mundo. O problema do músico é que eu sempre falo, né? Brinco dessa, rapaz, todo castigo pra música é pouco. Todo castigo pra música é pouco. Eu brinco, né? Brinco nessa brincadeira assim, mas tô só na brincadeira mesmo, gente. Porque só quem viveu cada momento da sua história, seu crescimento, passou por tudo, né? Sabe o quão difícil foi naquele tempo, né? Eu digo que hoje é um tempo totalmente diferente, um tempo mais fácil, mas ao mesmo tempo mais difícil pela dimensão, né? Pela dimensão. Naquele tempo você conquistava as coisas de uma maneira assim muito difícil, tudo. Você você conquistava tudo como uma escada, né? Primeiro você começava, aí você ia para uma festa, aí tocava na casa dos amigos, até o dia que você chegasse numa casa de show que você tocasse dali, você agora nós vamos gravar um CD, nós vamos tentar estourar e tudo mais. E quem conseguia passar daí para cima, conseguiu o sucesso, né? Hoje não, hoje já o cara grava um CD, bota aí um TikTok da vida, de repente ele viraliza e rapidão ele estoura, né? Mas Exato. também passa rápido, né? Às vezes passa rápido. Tá, formação e aprendizado. Qual a experiência com professores e escola de música? Tá, agora essa parte é a parte E eu, triste. e eu posso até falar para ti assim, tu já entra logo por si, e a metodologia e técnicas de ensino que marcaram a sua trajetória. Tu pode começar isso aí da tua experiência com professor de escola de música, e depois as metodologias e técnicas que te marcaram na tua trajetória. Bem, essa é a parte triste, né? A parte em que foi muito difícil para mim, mas eu agradeço mesmo a Deus por tudo que aconteceu, tá? Porque como era tudo muito difícil, né, eu comecei ali tocando depois do que eu falei do Divan e Luan, eu em seguida fui tentar tocar nas minhas primeiras bandas e conheci pessoas, amigos como Cleidinei. Eu lembro que na escola ainda ali com o Cleidinei a gente começou a tocar junto e montou uma pequena banda. E
Aí até engraçado o nome da banda, porque a gente era todo muito menino, muito magrinho. Todo mundo era muito magro e a gente não tem nome da banda, botou o nome da banda Los Meninos. Olha. E a gente é Os influenciado ali velhos. pela. Isso, agora influenciado ali pela aquela febre que foi a banda Mamonas Assassinas. E o lembro que o Cledinei gostava muito de Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, e ele curtia mais essa área mais pop rock, mais rock. Foi também um grande influenciador na minha vida, porque ele já ouvia outras coisas que aí já não era a música que eu ouvia, coisa que eu curtia, então Que fez parte do teu início, né? Já foram outras fez coisas. parte do meu início, já foi outra coisa. Aí eu acho que pelo menos parte dos músicos, né, começa sempre tocando numa bandinha de rock, né, e isso para mim foi um start também, porque na, na, na banda que eu estava ali, tinha pouquíssimas coisas de teclado, né? Porque era pop rock, né? E então assim, o que tinha era complicado demais, eu não conseguia tocar ainda. Então as músicas, geralmente para me tocar, eu já tive que abrir um leque para aprender a tocar ali um violão, né? Para poder tocar contrabaixo. Então aí eu comecei a buscar outros instrumentos, né? A tocar outros instrumentos também, a ampliar esse conhecimento musical. Mas aí é onde entra a questão da escola de música, o meu primeiro contato, porque aí, devido a isso, né, houve aquela, eu acho que é a fase de ouro da escola de música de Jorge Andrade, que era aquela fase que todo mundo na escola levava violão. Você não vê isso, né? Todo mundo levava violão para a escola e a escola de Não, música e já... não só violão, né, cara? Porque foi o tempo do auge do cavaco também. Você via Sim, bastante cavaco lá, bastante cavaco. Esse né? é um pouquinho antes do samba e pagode ali. Eu acho que nessa época quem estava no auge ainda era o Raça Negra. O Raça Negra teve uma É, pegada mais violão e tal. Então, cavaco. Porque o Só Pra Contrariar vem depois um pouquinho ali, né? verdade, é verdade, é verdade. Nesse tempo era Então, mais assim, violão mesmo. Você via violão no meio da rua, menino com muito no meio da violão, rua, leva pra escola, para a né? Pra escola. E escola. aquela influência, por exemplo, todo jovem da minha época, por exemplo, conhecia a Legião Urbana, e tocava a Legião Urbana, e falava a filosofia da banda da Legião Urbana, ali dos Engenheiros do Havaí. Tal. Então, foi ali um início, né? Um start para uma outra visão musical, e depois já se fazia necessário buscar mais conhecimento, porque aquilo que tinha já não cabia mais. Já Então, não cabia. entra a fase onde eu fico sabendo da escola de música, entra a parte triste. Eu lembro que eu e meu amigo, esse Cledinei, né, fomos para frente da escola de música e tinha uma fila quilométrica para conseguir a vaga. E a gente falou assim: vamos 10 da noite, porque a gente dorme lá e no outro dia a gente é os primeiros a até conseguir uma vaga. Só que quando chego lá, já tem um monte de gente acampada na frente da escola, assim, uma fila ali de que uma fila enorme, né, que passava a quantidade de vagas. E a gente ficou assim, poxa, e agora? A gente queria tanto. Eu saí da minha casa para lá, dava em torno mais ou menos de uns 10 quilômetros. Isso a pé. Né? Então, imagina, não tinha dinheiro para o ônibus. Então, falou, vamos ficar aqui, alguém vai desistir. E parece que não muito, não estava bom tudo isso. Acontece que choveu a noite toda. Misericórdia. E choveu a noite inteira. E eu lembro que a gente correu para debaixo de um lugar e dispersou a fila toda. Quando foi mais 6 da manhã, todo mundo correndo para a fila, a gente conseguiu ficar um pouquinho mais na frente da fila, porque como dispersou a fila, a gente entrou. Quando a gente entra para fazer a ficha ali e tudo, a gente descobriu que tinha um teste de percepção. E nesse teste de percepção, por incrível que pareça, eu reprovei. Muito nervoso, ter oportunidade única de conseguir aquela vaga. E aí tinha um teste de percepção e eu não passei no teste de percepção. Eu ainda lembro como fosse hoje, muito criança, lágrimas escorreu. Só que os professores falaram assim: olha, não fica triste não, vocês que não conseguiram, porque nós vamos dar um curso livre. E um era com o professor Ronildo Carvalho, né? E o outro era, eu acho, com o professor Remes Michel, que era uma aula ali de percepção musical. Então a gente vai Sim. abrir aqui um curso livre para vocês, e para vocês terem oportunidade, e aqueles que se derem bem, que ficarem, vão conseguir uma vaga. Vão ficar na vaga. Então, assim, foi o que acalmou meu coração, e eu comecei, a partir daí, ter contato com a escola de música. Aí sim, eu comecei meus primeiros contatos com a escola de música, não como um aluno oficial da escola, né, mas como ouvinte. Né? Então, eu ia ali para a minha aula de percepção musical, e aí eu entrava em tudo que é sala. Eu estava na sala do professor Remes, eu entrava na sala do professor Ronald, eu entrava na sala do professor Ronildo. Eles sempre me trataram muito bem, sempre foram pessoas que estavam dispostas a me ajudar no que eu tinha dúvida.
né? E eu aproveitava, catava tudo que era pedaço de revista, coisa que eu sabia. Eu ia para a aula para perguntar aquilo que eu tinha dúvida, né? Então, foi uma fase bem difícil, porque eu tinha que ir lá, no dia que tinha aula, eu tinha que ir a pé e voltar a pé para casa, né? Mas, a partir dali, foi o start ali para esse conhecimento formal da música, né? Foi o início de tudo. E tive Metodologia e técnica, assim, que te marcou na tua eu trajetória. gostaria de falar um pouquinho que teve aí, ele já teve aí, falando contigo, que foi a minha experiência com o professor Remes. Quando eu lembro que o professor Remes mostrou a primeira vez, acho que clarinete, ele tocava clarinete, né, na época chamava-se pau preto, né, e ele mostrando aquele instrumento, fiquei encantado pelo instrumento ali, pela forma que ele apresentou o instrumento, e ele começou a falar que ele vivia, né, a música dele girava em torno, a vida dele girava em torno de música, né? E até então, o que eu entendia como música era a gente tentar fazer uma banda, aperfeiçoar todo o conhecimento que tinha para tentar fazer sucesso. Eu acho que não sei se todo mundo teve isso. Sim, Todo mundo queria fazer sucesso. A gente é. nunca pensou em. Não havia essa possibilidade de É viver porque, música de uma outra forma. na verdade, não tinha, né? Não tinha. Então, A nossa visão sempre como música foi essa, né? Estourar, fazer sucesso. nunca imaginava que dava-se, por exemplo, trabalhar como professor. Até porque não tinha no Brasil, né, assim, uma estrutura acadêmica de música, né? No Brasil não se existia nesse tempo, né? É, Assim, é, tinha os conservatórios, tudo mais lá pro lado do Rio e tal, mas assim, uma estrutura acadêmica, de faculdade, né? Essa ideia ainda não é, existia nesse tempo, né? essa No parte Brasil. eu já não tenho o conhecimento sobre esse assunto, né? Eu não sei se tinha, né? Eu lembro que havia muitos cursos que a gente fazia, eu não sei se ainda existe, chamava-se Instituto Universal Brasileiro, que a gente comprava revistas, comprava ali, era um curso todo que você se Pois é, inscrevia, por isso que eu estou falando, existia era muitos bem conservatórios que se chamava de cursos técnicos, né? técnico, né? Existia muito isso. Até então, eu também vou até pesquisar um pouco sobre isso, mas eu creio que naquele tempo ainda não existia licenciatura em música no Brasil. No Pois Brasil é, não se existia. Até porque, na verdade, essa questão de licenciatura ela é uma coisa bem nova, ela veio bem para frente. Porque naquele tempo não tinha muito essa questão de licenciatura, era mais um curso assim meio que bacharel, né? Assim, alguma coisa específica nesse detalhe aí. Eu não vou entrar muito, que não é uma coisa assim muito minha, mas eu vou dar uma pesquisada nisso aí até para saber. Mas eu acredito que nesse tempo não tinha, né? Tinha mais o que assim, tipo curso técnico, tipo os conservatórios, né? Os grandes conservatórios no Rio de Janeiro, em São Paulo, era o que eu ouvia falar, pelo menos até então. Eu vou pesquisar sobre isso aí, se no nosso tempo já existia faculdade de música lá. Eu vou pesquisar sobre isso aí. Mas pode continuar, professor. sim, aí agora pergunta. Como eu falei, eu espelhei, eu mando um abraço, se você assistir depois, o professor Remes, foi uma referência. Hoje eu tenho o privilégio, né, de trabalhar com o professor Remes, né, eu que estudei na escola, estudei, entre aspas, eu fui aluno como ouvinte ali, eu não fui. Eu cheguei a ser professor, mas não consegui ser o aluno formalmente na escola de música, né? Na verdade, virei um amigo da escola. É, Eu estava lá todo o tempo, né? Na esperança de que alguém ia conseguir um dia uma vaga para mim, né? Então eu ia lá sempre estava por lá, e os professores amigos ali sempre me acolheram muito bem. Já teve casos, claro, de eu ser mandado para fora da sala de aula porque eu não era aluno, eu era ouvinte, né? Já teve casos como esse. Você não é aluno, você não pode ficar na sala de aula, principalmente na turma de teoria. Mas hoje são os professores que tomam café comigo na sala dos professores, é, né? São os mesmos que tomam tem café que ter essas comigo. histórias, né? Tem que ter Tem essas que ter, histórias para. faz parte da história, né? Agora, ensino e experiência como professor. Teus primeiros alunos, assim. Na verdade, tu falou que muito antes, né? Já dava aula. Mas conta essa tua experiência de professor antes e a tua experiência depois, até mesmo, né? Com a tua formação. Pode entrar dentro desse detalhe aí. Das Tá coisas bom. que mudaram tua cabeça também, né? Como é que Olha, tu via o teu ensino antes, como tu vê hoje, depois, né? sim. No Ó, caminhar. na verdade, inclusive o meu trabalho de conclusão de curso foi em cima disso. Eu fiz um relato da minha experiência antes da faculdade, depois da faculdade, porque aquilo que você falou no início, nós não tínhamos conhecimento pedagógico nenhum, né, de metodologia nenhuma. Então, acontece que quando eu comecei a dar aula, tanto particular quanto já como concursado, que o meu concurso é para instrutor de arte, não requeria nenhuma formação pedagógica. Eu acreditava que ser músico era ser professor, né? Eu acreditava isso, eu acreditava que quanto melhor músico eu fosse, eu seria um bom professor. Então, assim, quando eu iniciei dando aula particular, eu simplesmente ensinava da forma que aprendia. Eu ensinava Sim. aquilo que eu aprendi, da forma que aprendi, né? Eu executava aquilo que eu sabia.
né? Então, acontece que por eu estar tocando e participar da noite, tocando na noite, acontece que ali geralmente eu estava atualizado das músicas que estava tocando e tudo, então acabava tendo alunos que queriam aprender, que sabiam menos que eu, né? Mas era daquela forma, assim, olha, eu sei fazer assim, coloca a mão aqui, tecla essa nota aqui, e vamos embora, que é isso aqui, porque eu não sei, vamos lá, né? Claro que eu sempre busquei aperfeiçoar, entender, eu sempre fui muito pesquisador, né? Eu queria entender o que eu estava fazendo, o porquê das coisas, eu sempre me destaquei nessa parte, mas eu não imaginava que eu fosse ser professor, né? Tanto que Sim. eu tinha um amigo que era pedagogo formado na Uni, né? E eu sempre falava para ele que eu queria ser qualquer coisa menos professor, né? Apesar de já estar tocando, já estar dando aula particular, mas eu não curtia muito. Só que eu tinha essa pegada, essa veia, né, de pesquisador, de melhorar, de buscar melhorar aquilo que eu aprendi para que eu conseguisse passar de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Então, eu ensinava no início da forma que eu aprendi, da forma que eu tocava, e não tinha muitos critérios técnicos ou palavras rebuscadas sobre música, né? Era simplesmente notas musicais, né? Às vezes a gente confundia notas com acordes, não sabia muito bem a diferença entre uma coisa e outra, né? Então houve muito isso, ensinava da forma da linguagem popular, né? Só que à medida em que isso foi aperfeiçoando na escola de música, né? Eu acabei fazendo concurso, por influência da minha mãe, passei no concurso ali, já com um certo conhecimento musical, porém, eu só descobri que, de fato, havia uma diferença quando eu estava ali no meio da faculdade, ali já nos 2 anos e meio, aí eu comecei a perceber que havia outros sapos cantando na mesma lagoa, sabe? Comecei a perceber que era muito mais do que apenas tocar, do que apenas ter habilidade, né, com o instrumento. Então, por eu ser uma pessoa que sempre gostei de pesquisar, eu comecei a estudar outras formas, comecei a estudar alguns autores, né, a reciclar ali o meu conhecimento. Então, aí eu comecei a perceber que parte das coisas que eu ensinei, né, hoje eu não faria mais daquela forma, né, porque eu acho que serviu, claro, para alguém, mas muitas vezes eu sou honesto e humilde para falar que eu mais matei alunos do que de fato ensinei, né? Por quê? Porque eu não sabia como passar, não sabia como ensinar. E eu sempre me via assim, não só com alunos frustrados, como eu também frustrado, né? Sim, Por querer ir além, por querer ensinar algo, mas que eu não sabia como fazer. sim. Então, de fato, né, a escola de música foi uma mãe para mim. Os meus Só colegas. fazendo uma correção, professor, enquanto nós estávamos conversando aqui, eu já pesquisei, a licenciatura de música no Brasil começou a ser oferecida em 1939. A Universidade de São Paulo, a USP, foi pioneira estabelecendo o curso de licenciatura em educação musical, que tinha como objetivo a formação de professores de música para atuarem na educação básica. Ao longo dos anos, outros cursos de licenciatura em música foram criados em diversas universidades brasileiras, com o intuito de preparar educadores para o ensino de música em escolas e em outros contextos educativos. Então, eu corrijo aí, né? Na verdade, em 1939 já tinha, só que como eu falei, mais para lá, né? Eu creio que aqui em Porto Velho, Rondônia, foi novo, né? Até abriu o curso. O professor Ramos é da primeira turma de licenciatura em música da Uni, Uhum. né? Isso, isso. Ele é da primeira turma. Eu me formei nesse período, eu entrei em 2014, fui me formar lá pelos anos de 2018, né? Mas já existia, tá, gente? Corrigindo, nesse tempo já existia, só que um pouco longe, né? Da nossa realidade. Bem longe da nossa realidade. Então, apesar de estar na escola de música e os nossos concursos não visar ali uma questão pedagógica, né, quem fazia concurso, como eu fiz, era quem estava tocando algum instrumento e tudo, apesar de tudo isso, o meu conhecimento, por exemplo, acerca de didática, ele era muito, muito pequeno, né? Então, muito pequeno mesmo. Então, assim, parte de tudo foi na prática, né? Foi na prática. Mas, por exemplo, quando eu ingressei na URGS, ali no meado da faculdade, eu comecei a perceber que faltava algo, que eu precisava estudar, de fato, essa questão pedagógica, de ensino, de, de metodologias e tal, e isso mudou completamente a minha forma de pensar, a minha forma de ver. Tanto que hoje eu me admito, por isso que eu me admito muito mais como um educador musical, como um professor, muito mais do que um músico, um musicista, performance.
Tanto que eu digo para todo mundo, assim, eu sei que é difícil compreender isso, mas muitas vezes eu digo que eu sou o professor gordão de educação física com uma salteira na mão, né, na beira da quadra com uma salteira na mão, gordão, pedindo para que os alunos dele corram e se preparem fisicamente, né? É dois, é dois. Por quê? Assim, Porque dessa forma também. o que acontece é que a gente tem o conhecimento, conhece o caminho, né? E hoje nós nos dedicamos muito mais ao ensino do que mesmo passar horas com o instrumento na mão, ali, como um performance musical que passa de 6 a 8 horas ali com o instrumento na mão. Hoje a gente tem família, tem nossas outras coisas que precisa fazer para sobreviver, para comer, né? E dar aula, então nós temos todo esse tempo para ser um performance musical, assim, um grande executor. Né? Tocamos, claro, né? Estamos aí tocando ainda, graças a Deus por isso, mas né, ali, hoje eu me entendo muito mais como um educador musical, como um ensinador de música. Né? E com Instruindo, né? certeza, isso, instruindo ali, Desafio e alunos. recompensa desse início como professor de música, assim. Como? Não entendi, perdão. Desafios e recompensa desse início de professor, assim. Olha, desafios, cara, acho que da minha história que eu contei aqui, tudo foi desafiador, né? Não teve nada que não fosse desafiador, né? Tudo foi. Por exemplo, a minha ida para a escola para aprender um pouco com aqueles professores que se dedicavam ali com o conhecimento que ele tinha, dentro da forma que ele aprendeu, indo a pé, porque não tinha dinheiro para ir de ônibus, é um desafio muito grande, sabe? Muito grande mesmo. Então, assim, foram muitos desafios, como, por exemplo, a própria URGS, para mim, foi um desafio muito grande. Porque eu começo um curso que foi feito à distância, parte presencial, parte à distância, e num mundo agora tecnológico, no início ali das primeiras aulas EAD, ninguém se ouvia nem falar em EAD, e quando a gente está pegando ali, entrando na universidade, vamos dizer assim, ingressando nesse mundo acadêmico, né, a gente achando que ia ser algo relax, e daqui a pouco a gente se depara com um mundo de tecnologia, onde a gente tem que ter computador, onde a gente tem que ter habilidade com a internet, onde a gente sai de um mundo, né, que faz um segundo grau, né, a nível de Brasil, com pouca leitura, agora você se depara na frente de um computador, tendo que ler artigos científicos, né, tendo que entender sobre Paulo Freire, sobre os grandes educadores, né, não só os musicais, mas também os educadores do ensino normal, do ensino natural. Então, assim, aí você sai de um segundo grau ali, que a nossa leitura era muito pouca, eu não sei como hoje está, meus filhos estão estudando, mas ainda acho que de pouca leitura, né? Então você sai de um mundo onde você lia tão pouco, onde você tinha pouca habilidade de leitura, agora se depara na frente de um computador, ligado numa internet, e com aquele mundo de leitura ali para você dar conta durante um semestre ali, às vezes durante a semana, com artigos, praticamente um artigo por dia para você ler. Então isso foi extremamente desafiador. Sem falar nessa parte tecnológica, que foi muito difícil para mim, foi muito difícil mesmo. Porque eu lembro que na época eu tive que fazer o Orkut, né? E fazer Orkut, conversar, fazer É MSN o para poder novo Orkut, menina. para poder fazer MSN. MSN, para poder fazer ali os primeiros contatos com os professores, com os colegas, e tudo foi ensinado na universidade. Então, a universidade teve que primeiro nos ensinar essas ferramentas da tecnologia para depois conseguir entrar nessa parte da didática, da música. Então, assim, foi muito desafiador. Eu É. pensei em desistir muitas vezes mesmo. Primeiro, nós não tínhamos banda larga. Então, assim, a internet era uma carroça. Os computadores, eu lembro que a gente vivia comprando memória para o computador. E a gente mesmo tinha que abrir o computador, trocar as memórias, limpar lá. Aí daqui a pouco você tem que ter uma placa de áudio, porque a gente tinha que fazer composições. Aí começa o trabalho com Audacity, com Finale, com Icore da época. Né? Então era a ferramenta que nós tínhamos ali para escrita de partituras. Então, assim, isso foi muito desafiador. Você sai do nada, do zero, não tem contato nenhum com esse mundo informatizado, e agora você se depara tendo que fazer partituras, tendo que fazer leitura, tendo que abrir o teu próprio computador, né? Tendo que formatar computador, você mesmo formatar computador, né? Tendo que você mesmo fazer ali, colocar programas dentro do seu computador, né? Então, assim, foi muito desafiador. Ao ponto de eu ver muitos colegas desistirem, pararem, eu mesmo deixei várias vezes em desistir, achava que não Eu era vi, conta.
Baseado em cima disso que tu falou, cara, eu vi um vídeo interessante, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui com a gente aqui agora. Cadê? Deixa eu ver aqui. Isso, compartilhar com áudio. Cadê? Aqui. Vê se vai sair o áudio aí. Muito interessante isso aqui que eu vi. Aí, ó. Vê se tá saindo áudio, tu fala pra mim, tá? Não, tá sem áudio. Tá sem áudio? Tá. Pera aí, vamos lá, que eu queria poder compartilhar isso aqui, cara, porque é muito interessante isso que você tá falando aí. Vamos ver aqui, compartilhar com áudio. Mas acho que eu não vou conseguir compartilhar, quer ver? Ele não vai sair, não. Vou ficar devendo essa. Mas acho muito interessante porque isso que você falou, ia rolar nisso aqui, ele fala que a escola hoje ela se importa muito em ensinar o aluno o que pensar. A escola se importa muito com o aluno a ensinar o que ele deve pensar. E não se importa muito a ensinar a ele pensar, né? Tipo, buscar, a desenvolver o pensamento, que foi uma das coisas que você falou que foi muito importante dentro da faculdade, né? Esse lance de você ler artigo, tipo, a gente vê que a faculdade toma, é isso aqui, vai atrás, se vira, estuda, lê, né? A gente costuma dizer que a faculdade, ela na verdade te ensina a pensar, né? Se te vira, toma aqui, vai ler, desenvolve esse pensamento, né? E ao mesmo tempo que você aprende a como se portar como um verdadeiro mestre, né? Um conhecimento com esses professores, né? Mas pode continuar, professor. Desculpa eu ter interrompido aí que eu ia botar o vídeo, mas não deu. Esses foram os meus desafios, né? Então, muitos. Se você pegar o topo, tudo foi grande desafio. A música é um grande desafio. Um grande desafio. A música, querer viver a música e viver da música é um grande desafio. Né? Desde da raiz ali, da origem, quando você chega com seus pais e fala assim, olha, eu quero ser músico. Né? Eu digo isso para você, visando que você é um professor de música. Imagina sua filha chegar agora e falar, pai, eu decidi, eu quero estudar música para viver de música. Né? E é porque a gente sabe que é desafiador. Sim. A gente sabe que é muito desafiador. Né? Então, teve muitos desafios, foram muitas histórias de muita superação mesmo. Né? Eu consigo dizer que todos aqueles que estão desde a primeira escola ali da Jorge Andrade, eu já sou alguém que vem depois, né? Mas eu consigo ver todos eles como de fato, né, grandes heróis. Grandes heróis. Eu acho que a gente tem que dar honra a quem tem honra. Né? Hoje nós no Brasil damos títulos de heróis para pessoas que não merecem esse título, mas eu tiro o chapéu para meus colegas da escola de música, aqueles que foram meus influenciadores, meus colegas de trabalho, porque eles começaram algo do zero, do nada, sabe? E conseguiram influenciar todo um município, ao ponto de hoje nós temos 3 centros de arte, que antes eram escolas de música, hoje centros de arte. Então, e eles, na verdade, sempre superando todas as dificuldades, lutando para que acontecesse. Né? Nós já fizemos parte disso já um pouco depois, mas de fato, foram grandes superações Verdade. mesmo, foram grandes desafios para a gente chegar até aqui. Foi com muita luta, como diz a música lá, né? Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Porque tem um monte de gente que vem nesse embalo aí, que vem nessa pegada, mas eu tiro o chapéu para os que vieram antes de mim, com toda a honra e respeito a eles, porque de fato, se hoje eu estou aqui como um professor de música, é porque eles plantaram lá atrás. Ainda que eles de repente não tenham o mesmo conhecimento que hoje eu tenho, ainda que de repente alguns deles já não estão mais nem vivos, né, como o professor Serginho do contrabaixo, o professor Serginho. Né? Então, ainda que a gente ouse pensar que de repente a gente conquistou alguma coisa a mais, a gente precisa respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Esses caras plantaram, começaram um trabalho, acreditaram onde ninguém acreditou, eles viram que ninguém viu, né? Então, de fato, muito desafiador mesmo. Eu tiro o chapéu para eles. Histórias interessantes e engraçadas vividas durante a aula. Tem alguma assim, uma história engraçada vivida durante a aula? Durante a aula? Sim, tem uma que eu gosto de contar sempre. Né? Conta aí, para nós. Olha só, certa feita eu já falando da desvalorização do professor, inclusive do instrutor de arte, como seja, inclusive falando daquilo que eu falei para você, se a tua filha hoje decidir ser musicista, um instrumentista, uma professora de música, vamos dizer, qual seria a reação de você como pai estando aí nessa área, né? Porque a gente sabe das dificuldades. E a desvalorização é tão grande que, certa feita, claro que não fez por mal, mas por causa de um sonho, né? Um aluno chegou, eu dando aula para ele olhou para mim e falou assim, professor, posso lhe fazer uma pergunta? Eu, claro, faça a pergunta que você quiser. Ele falou assim, o que o senhor faz para sobreviver?
Eu falei, ué, como assim? Ele, não, o que o senhor faz para ganhar dinheiro? Eu falei, eu trabalho. Ele, não, é isso, o senhor trabalha de quê? Isso ele tendo aula. Eu falei, eu estou trabalhando agora. Ele, não, professor, eu estou falando do trabalho, para você levar comida para casa, para você ganhar dinheiro para casa. E eu falei, eu estou trabalhando agora, eu sou professor de música, esse é o meu trabalho. E na hora ele entrou em choque, ele ficou parado um bom tempo e falou assim, o senhor ganha dinheiro para fazer isso? Eu falei, sim. E ele parou, pensou e falou assim, mas isso aqui não é trabalho. Eu falei, não, é o meu trabalho. E ele falou assim, mas você só fica aqui se divertindo e tocando e esse é o seu trabalho. Eu falei assim, é esse, eu decidi fazer isso na minha vida. Eu estudei muito para chegar até aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas se isso é trabalho, então eu quero trabalhar assim também. Que massa, que legal. Legal, 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 legal. Porque ele não conseguia compreender isso, né? Não entrava na cabeça dele, porque o que nós temos hoje, eu acho que no Brasil não está mais assim tanto, pelo menos, mas que trabalhar é fazer alguma coisa que você, sei lá, que você vá para o escritório, ou que você venda algo, ou que você, É, né? Agora, quando você pensa, como na minha época eu pensava isso, esse menino fica o dia inteiro com o violão na mão, isso é coisa de vagabundo, né? Então, é, porque era isso que a gente ouvia, então na mente das pessoas era isso, né? Tipo assim, era coisa para desocupado, para quem não tem o que fazer, né? Música era coisa para quem não tem o que fazer. Então a gente viveu também esses preconceitos. vivemos mesmo. Então vamos lá, carreiras e projetos atuais. Principal marco e conquista na carreira musical de Neilson, assim. Qual foi a tua maior conquista, teu marco, assim? Olha, sabe, projetos e principal marco, sabe, hoje eu encontro bem pensativo o que fazer, posso dizer assim, porque, de fato, nós temos algumas expectativas relacionadas ao nosso trabalho, né, e eu tenho alguns projetos, né, como você mesmo conhece, que é o desenvolvimento do meu método, do meu livro. Eu tenho um livro praticamente pronto, né, tanto para método de violão, quanto para violão popular, quanto para teclado, onde eu tenho desenvolvido o meu método próprio, a minha própria forma de ensino, né, que não é muito parecido com o convencional, onde eu já tenho alguns pontos específicos, algumas coisas específicas dentro dessa minha vivência musical, daquilo que foi dificuldade para mim, né? Então eu tentei pontuar, trazer isso de uma forma mais fácil, é, é, fazer uma aplicação de uma didática que torne-se o ensino da música uma forma prazerosa, né? Então, esse é um dos meus objetivos, né? É cumprir isso, né? Claro, e fazer uma aplicação disso na minha escola de música, né? Dentro da minha escola de música. Então, eu pretendo fazer isso, esse é um dos meus alvos, uma das minhas expectativas que eu tenho ainda nessa área musical. Não penso mais, né, em música, em execução de bandas, não, eu acho que eu estou bem satisfeito com a questão pedagógica musical, né, eu me realizei musicalmente, né, claro que eu ainda toco, gosto de tocar, hoje, né, na igreja, naquela época a gente falava da noite, né, antes da minha conversão, hoje na igreja, estou muito realizado musicalmente, né? Então, assim, não penso mais nessa questão de, como eu falei antes, do fazer o sucesso, de ter a banda do Sim, sucesso, não. Hoje, o meu alvo, de fato, são questões pedagógicas mesmo, questão de ensino mesmo. Então, o que eu tenho de alvo para esse momento é isso, é o meu método próprio, o meu livro, que eu quero lançar, né, dentro dessa área, porque também tenho as pretensões dentro de outras áreas, né, mas dentro da área musical, esse método, e também a abertura da minha escola de música, usando já um método próprio, esse no qual eu tenho desenvolvido. Você fez a legal. pergunta, a outra pergunta qual foi? O Marco, tinha perguntado assim, qual foi o teu marco conquista, né, na carreira musical. Tu, na verdade, acabou entrando na questão dos teus projetos, né? Dos projetos que tu tem atuais. E os objetivos de carreira, tu já acabou entrando nisso daí que eu ia perguntar. Mas aí tu pode trazer qual é o teu marco hoje de conquista na tua carreira musical, assim, que tu vê como uma Olha, conquista. eu acho que a minha grande conquista atualmente na música, fora a música, que a música foi uma conquista para mim, como eu contei a minha história aqui, desde o violão de madeira com a corda de nylon esticada ali de pescar, então chegar onde eu cheguei, para mim foi uma grande conquista, porque vamos dizer assim, isso foi um sonho, né? E a outra que eu acho que foi uma grande conquista na minha vida foi porque quando eu iniciei, eu
dormia, acordava, pensava, e um dia que eu ia dizer assim, olha, eu fiz uma faculdade de música, eu estudei música, eu carrego um diploma que está escrito, né, música, apesar de eu ser licenciado em música, né, e a URGS para mim foi um sonho conquistado, um sonho que eu acredito que foi um envio de Deus, porque a URGS veio até mim, a URGS aconteceu na minha vida, não foi eu que fui buscar, ela aconteceu na minha vida, como eu falei, foi muito dificultoso, foi muito dolorido, todo o processo foi muito difícil, né? E tanto que eu lembro que a URGS nos caracterizava, os alunos, por cores, né? Da cor vermelha, que eram os que tinham um desenvolvimento muito fraco, e até a cor verde, que eram os que estavam no desenvolvimento mais avançado, porque tinha aluno do Brasil inteiro, e tinha gente que tocava instrumento, que tinha conhecimento musical, e gente que não tinha conhecimento nenhum. E eu lembro que até a metade do curso eu era um aluno da cor vermelha, apesar de já ser músico, mas a dificuldade foi muito grande, porque eu não entendia nada de informática. Eu lembro que eu lia aquele monte de artigo, lia, e quando estava no final, ali, 3, 4 horas da manhã, eu acordado ainda lendo, a lágrima caía, porque eu não estava entendendo nada daquilo que eu estava lendo. Né? Como eu falei, nós temos ali dificuldade no nosso país, pouca leitura, né? Então, foi interpretação. Então, foi muito difícil, muito difícil. Eu lembro que quando eu terminei, já a própria professora Helena, uma vez que ela veio um seminário integrador, que era o encontro que nós tínhamos presencial, ela perguntou quem é esse aluno, Nilson Valles, e eu me apresentei, e ela falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas você saiu do vermelho para o verde, algo assim inexplicado. Porque foi quando eu peguei o feeling do negócio. Foi quando eu comecei a entender como funcionava, que eu comecei a ler e compreender, que eu comecei a manusear ali o finale, o icórico, que eu comecei a ir para a parte musical, que já tinha uma certa habilidade, mas comecei a compor as minhas primeiras micro-canções, que a gente chamava, porque nós tínhamos uma micro-canção por semana, com um tema dado pela universidade, eles davam um tema, dava a escala, dava a tonalidade, a gente tinha que se virar ali para fazer uma micro-canção em uma semana, e fazer a partitura daquilo, e tocar aquilo. Tinha que tocar aquilo. E eu lembro que ali foi quando eu peguei o feeling do negócio, quando eu falei assim, agora vai, e o negócio andou, graças a Deus, eu consegui sair do vermelho para o verde. Então, isso para mim, a finalização, recital de formatura, a apresentação do meu TCC, que era trabalho de conclusão de curso, como eu falei, que eu fiz um relato de quem eu era como professor antes do curso e depois do curso, essa finalização para mim foi uma grande conquista da minha vida, foi uma das maiores conquistas da minha vida. Legal. Foi Baseado nisso, eu vou dizer uma coisa assim, do fundo do meu coração para você, da mesma forma que eu falei por Remes, né? Hoje eu vejo assim grandes professores e assim, eu vou dizer, eu não me sinto, você falou disso assim que parece o Gordo tentando ir, o professor de educação física Gordo tentando instruir, e eu me sinto assim. Só que quando eu olho para você, olho para Remes, como eu falei para eles, falei assim, Remes, escreve teu livro, cara. Escreve teu livro, publica ele, tanto físico como digital, cria audiobook. Eu vou dizer para você a mesma coisa, professor. Na verdade, já tem um ano que eu batalho com você sobre isso. E falo para você. Sabe por quê? Porque eu me lembro muito de um doutor chamado Dr. Maslow, que um dia ele falou bem assim: olha, ele perguntou qual era o lugar mais rico do mundo. E todo mundo dizia para ele, dizia a história, e até que ninguém disse o que ele queria ouvir. Ele disse: o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque ali está enterrado sonhos, livros que nunca foram escritos, músicas que nunca foram compostas, né? Métodos que nunca foram colocados em prática. Então eu digo assim, eu digo a mesma coisa para você que eu disse para o Remes, cara, vocês precisam mostrar isso, vocês precisam colocar isso. E outra, nós vamos ter que se adequar, porque esses últimos anos meus eu tenho me dedicado ao meio digital e, tipo assim, tudo que é físico está pendendo a se acabar, né? Porque está tudo entrando para o meio digital. E quem dominar ele de uma maneira sábia, de uma maneira didática, eu não estou nem falando do ensino, é conseguir trazer esse ensino didático do físico para o digital, é o que vai se dar bem, entendeu? E você, assim como o professor Remus, assim como muitos outros professores, eu vejo que tem uma capacidade muito grande por causa da didática e a metodologia de vocês. Né? Eu falo que eu estou tentando fazer isso há um tempo, e eu fico, cara, como é que eu começo, por onde eu vou? E eu fico meio sem saber, quando eu já vejo que você tem um método pronto, você já tem algo que só basta pegar e trazer, e botar, entendeu? Criar especificamente. O Remus falou assim, cara, eu criei Instagram um dia desse. Ele falou, o Remus. Falei, cara, que legal, mas nunca é tempo. Ele começou a projetar os projetos dele. Eu falei, mandei um link de uma flautista, né, que fala sobre os métodos autorais, porque, por exemplo, quando você fala que você tem o seu método é seu, é a sua forma, sua característica.
toda a tua história, toda a tua trajetória. Isso é um método autoral. Isso é uma maneira que só o Neilson vai conseguir ensinar. Só ele vai conseguir passar. Por mais que ele passe isso para outros alunos vão ter que aprender. Mas a maneira específica de ensinar é só o Neilson que tem, porque só o Neilson tem a dor, tem o tempo, as noites mal dormidas, as lágrimas, todo o contexto histórico. Então, cara, as pessoas precisam saber disso. E aí você só precisa aprender algo novo. Como trazer isso para o meio digital. Para tu criar a tua escola digital, teu site, onde as pessoas vão entrar, onde elas vão comprar o teu curso, onde elas vão ser mentoreadas por você, né? Por exemplo, você vai montar um grupo de mentor, onde você vai entrar numa sala, onde você vai conversar com seus alunos, onde você vai mentorear. Então, a minha ideia hoje é tentar trazer isso para os meus alunos. Tentar abrir e fazer com que esses professores fantásticos no meio físico venham e façam sucesso no meio digital com essas ideias que eles têm. E você é um. Não deixe, cara. Quanto antes, bota isso para fora logo, escreve logo esse livro, escreve esse método, e grava essas aulas, e sobe, e vai para o YouTube, monta a tua plataforma, sabe? Porque eu sei que vai ser sucesso, cara. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque, assim, eu conheço vocês, conheço a metodologia de vocês, a forma de ensinar, isso vai ser fantástico. Eu sempre disse isso para você, e repito, foi a mesma coisa que eu disse pro Hermes. Hermes, lança teu livro, cria teu curso, cara. Traz isso pro meio digital, que você vai estourar. Vai estourar a boca do balão. Conselhos para os músicos. Dicas, conselho de formação, a importância do estudo contínuo e da prática. Daí, nós estamos caminhando já para o final. Conselho para os músicos, vou começar com os músicos que estão iniciando, né? Porque eu acredito que, às vezes, nós colocamos essa palavra músico, tipo assim, para alguém que já está habilitado, alguém que já está com uma certa habilidade musical, e eu acredito que você é aquilo que você almeja ser quando você acorda com essa latência no seu coração de fazer aquilo. Então, assim, música, para mim, é desde aquele camarada que está começando seus primeiros acordes, montando sua primeira banda, e o coração dele, cara, pulsa por isso. Ele quer fazer isso. Né? Ele pode ser um músico não ainda habilidoso, mas o coração dele já é um coração de músico. Ele já tem isso, ele já gestou, já gerou isso dentro dele. Então, o conselho que eu tenho para esse é: não desiste. Não desiste. Vale a pena continuar. De repente você não seja um professor de música, de repente você não seja um grande virtuoso musical, mas se você ama a música, gosta da música, continua. Estuda, busca. Né? Nós somos prova disso. Eu digo que nós estamos falando aqui de 3 gerações diferentes. Né? Como eu falei, o professor Henrique foi meu professor, uma das pessoas que eu me espelhei. Né? O professor Álvaro, no qual eu falo, já passou por algumas trocas de ideias comigo. E ele então, falou do professor Araújo. Ele falou do professor Araújo. Se a gente for o professor dele. Se a gente for 4 gerações aí, né? 4 gerações, ou seja, são os netos e bisnetos de alguém que acreditou, e cada uma das histórias, se você for conversar com cada um deles, são histórias diferentes. E hoje nós temos alunos nossos que estão dentro da escola de música, que estão dentro da escola de música, né? Pessoas, às vezes, não só alunos, mas pessoas que foram influenciadas por nós também, de alguma forma, ou por nos ver tocar, ou porque, como eu falei lá atrás do Luan, lembra quando eu falei do Luan? O Luan foi o cara que me deu os primeiros acordes ali, os primeiros acordes maiores e menores, as primeiras inversões de acordes, então, ali da forma dele, mas ele gerou dentro de mim um amor pela música, a forma e o respeito como ele tratava a música. Então, eu tenho absoluta certeza também que muitas pessoas, muito mais do que o ensino que eu dava, porque muitas vezes eu não tinha muita coisa para ensinar, mas o amor, a honra, o respeito, aquilo que eu tinha pela música, influenciou tantas pessoas. Eu tenho tantas pessoas que hoje tocam na noite, tantas pessoas que hoje tocam na igreja, tantas pessoas que, às vezes, foram mais influenciadas pelo amor que eu tinha, foram contagiados por esse amor que eu tinha pela música, eles foram contagiados também. Então, não desista nunca, continua, busca, né, se esforça. Né? Hoje temos vários recursos, como você falou dos recursos. Né? Hoje nós temos tantos recursos que eu até me sinto, de certa forma, um pouco desatualizado, né? De tanto recurso, porque na minha época, por exemplo, eu lembro que a gente falava que a gente era dos músicos os que sabiam mais não compartilhavam métodos, né? Era tudo muito escondido ali. O cara começando pela revista. Sentava no livro para não saber que ele tinha uma coisa nova, né? Hoje nós temos uma amplitude de tantas coisas, você vai na internet, tem tanta coisa, mas eu lembro que... Mas é por isso que eu estava falando, inclusive foi uma das coisas que eu falei para o Remus, essa é a vantagem do mentor, porque como a gente tem muita coisa, você tem muita coisa na internet para você aprender, tudo que você quiser saber está lá. Tá lá. Se você quiser saber sobre escala pentatônica, escala hexafônica, campo harmônico maior, menor, tudo tá lá. Só que imagine, cara, um oceano
de informação para tu saber, rapaz, qual que eu pego, qual método. O que Então, eu faço? aí, exatamente, aí foi quando eu falei para o Remus, aí vem a importância do mentor. Do mentor. Porque se você contratar um mentor, essa pessoa vai te mentorear por onde tu ir. Porque tu quer ver uma coisa que tu acabou de falar? Tu falou assim, poxa, hoje se minha filha chega, cara, tu acredita que eu tenho isso no meu coração? Minha filha sempre falou assim, pai, o que eu vou ser? Minha filha, quando era pequena, ia para minhas aulas, participava dos recitais, cantava no recital. E quando ela entrava lá na Jorge Andrade, ela entrava dentro da sala e dizia assim, eu vou ser professor que nem meu pai. E eu lembro que as secretárias, eu sei que não é por maldade que elas falavam isso. Ela falava assim, ô, minha filha, faz isso não, procure ser uma coisa melhor. Eu disse, não, minha filha, seja aquilo que você quer fazer, mas seja a melhor. Aí eu vou ser professor. E depois cresceu dizendo que queria ser cantora. Aí estava na igreja e disse que queria ser pastora. E aí pensa que não foi para dança. Hoje ela está jogando vôlei, então eu deixo ela livre. Mas eu digo no fundo do meu coração, se a minha filha chegasse e dizendo assim, pai, eu quero seguir a carreira musical, então filha, vamos sentar aqui, que eu vou te mentorear, eu vou te indicar por onde tu vai, para tu não trilhar um caminho muito grande, para você não errar como o papai errou, para você chegar num objetivo um pouco mais rápido. Ó, não faz isso porque eu fiz não deu certo, não vai por aqui, estuda isso, qual é a área que tu vai fazer? Então eu tentaria fazer isso, eu tentaria ser o pai que eu não tive, né? Porque eu perdi meu pai muito cedo, né? E como minha mãe trabalhava assim 8 horas por dia, ela não tinha condição. Então eu não tive esse apoio, não por querer, mas mesmo pela condição, né? Porque minha mãe tinha que trabalhar para botar o sustento dentro de casa. Então hoje talvez a minha filha teria essa sorte. Não sei se ela vai pedir para isso. E talvez seria uma coisa que não me assustaria hoje, porque, como nós, né? Nós vemos isso hoje como uma profissão. Né? A gente não olha como os nossos pais que pegaram um susto com a gente quando disse que a gente queria ser músico. Eu gostaria de, se você permitisse, de deixar um gancho no que tu falaste. Com certeza, pode falar. Eu acredito nessa importância da mentoria, nessa importância de ter alguém te orientando. Eu penso, tem uma teoria que é como ir para uma academia. E você chega na academia, tem aquele monte de aparelho, mas ali não tem o personal, não tem o professor. E você fala assim, cara, tenho tudo. Faça o quê? Agora, quando você pode entrar nessa academia e você tem alguém que vai trabalhar os músculos certos, a parte superior, a parte inferior, vai te explicar sobre isso, vamos por aqui, qual é o nosso objetivo agora, vamos chegar, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar o abdômen, vamos melhorar a musculatura das pernas para que você possa ter um abdômen muito mais resistente, ou então vamos melhorar o abdômen para que você tenha ali mais força nas suas pernas. Então, quando tem um profissional nessa área te instruindo, esse instrutor, ou esse mentor, com certeza as coisas vão fluir e, de certa forma, muito mais rápido. Você não precisa gastar o tempo que nós gastamos ali com a fita pesada, dando meio tom abaixo e sem saber qual seria o próximo acorde que viria depois. Ou... Não, isso pode ser menos dolorido. A gente, quando fala isso, é porque a gente percebe que hoje nossos alunos aprendem coisas que a gente levou a vida inteira a construir. Esses dias mesmo eu estava dando uma aula particular em casa e eu estava falando aqui sobre a substituição de acordes e tudo, aí o aluno olhou para mim e falou assim, cara, mas isso é muito fácil, simples, e ele executou de fato, a minha filha, vê como uma coisa simples, né? Eu falo, de fato, é muito simples, mas tem alguém que levou a vida inteira, eu levei mais de 10 anos para entender isso, construir isso, eu trabalhei a minha vida inteira para compreender, para encontrar um jeito de passar isso para vocês, e agora vocês sobem no meu ombro e vocês vê além do que eu vejo. Vocês estão. Então você fazer que nem aquele filósofo, né, brasileiro que diz assim: rapaz, o cara descobriu o que tu só tem que entender. Sim, exatamente isso. O cara descobriu que tu só tem que entender. Então, assim, a gente levou tempos, e eu lembro quando eu dormia com revistinhas para entender, tem uma história interessante, se você me permitir. Pode continuar, fica à vontade. E eu olhava para as revistinhas, e eu descobri uma revistinha de um amigo meu, que ele tinha acordes de teclado, que era coisa rara. Você tinha muita revistinha de violão, aí que vinha o desenho no braço do violão, e era raro que encontrar uma revistinha que tinha acorde de teclado. E nessa revistinha vinha assim o título Acordes com Nona. Meu Deus! Eu ficava horas deitado na minha cama olhando o acorde, que eu já conhecia o acorde básico, e eu falava, mas por que essa nona? Como que eles vão encontrar essa nona? Porque eu ficava pensando assim, uma hora eu vou ter que entregar a revistinha. Como é que eu vou saber de novo essa nona? Quem é essa nona? E eu lembro que eu fiquei, devolvi a revistinha. Mas ficou aquela imagem daquela nona ali. Eu olhava, decorei um dos acordes, e eu sabia que... Até que um dia a ficha caiu. Um belo dia a ficha caiu. Eu falei, nossa, mas essa nona, ela está sempre entre essa primeira nota e essa terceira nota, que hoje a gente vê como terça, né? Sim. Mas está sempre... Ela fica no meio ali, uma segunda ou nona, e quando a ficha caiu, eu falei, então, peraí, será que em Ré vai ser assim também? Aí a ficha caiu. Mas isso, eu demorei muito tempo para compreender isso, porque não tinha um mentor para falar para esse, é isso aqui. Hoje, quando meus alunos, é isso? Tá, isso é muito fácil. Muito fácil. Eu demorei muito tempo para descobrir isso. Né?
Então, essa é a importância de um mentor, de fato, de importância ali de alguém que Com possa instruir certeza. você, apesar de que tem caminho, mas tem muitos caminhos, esse caminho não precisa ser longo. Você, com a ajuda de alguém que já passou por lá, pode ser que você faça em muito menos tempo. Se a gente levou 10 anos para construir algo, você pode levar aí 2 anos para chegar no mesmo nível Verdade, de conhecimento, porque alguém já trilhou verdade. isso para você, né? E não só tocar, mas também já aprender a tocar e a ensinar ao mesmo tempo, né? É ensinar ao mesmo tempo. Coisas que a gente veio aprender depois, né? Primeiro Depois, tocamos, sim. depois fomos ensinar, né? Visão sobre investimento em carreira. Como o Neilson Valles vê o investimento na carreira musical? A importância de investir em instrumentos, educação e network, no caso, né? Network, tá ligado, né? Sim. Tipo, tu sabe, eu não vou explicar não, porque eu tô falando inglês aqui, né, menino? Eu só sei falar John to High, John to Rain. Eu, né? Eu. A, Tá a, escrito aqui network, eu só tô lendo. Vai lá. a nível de investimento, em tudo na vida que você precisa fazer. Né? Não tem como você fazer qualquer coisa que não haja investimento. Tem que ter investimento. Né? Você vai fazer qualquer coisa na sua vida, você vai ter que gastar tempo, você vai ter que gastar dinheiro, né, dentro das suas limitações ali, mas tem que ter investimento, você tem que investir em bons instrumentos, investir em bons materiais, investir em bons cursos, investir em bons professores, né? E, claro que dentro da medida do possível, ali, da sua necessidade, mas é de fundamental importância. Né? Hoje nós temos, como você mesmo falou, tem inúmeras, você vai no YouTube, por exemplo, tem gente ensinando tudo, inclusive nada, né? Tem muita, Também. tem muita, então assim, às vezes necessário que você faça um investimento de um instrutor, de um orientador, de um mentor, como você chamou, para que ele possa te instruir, para que ele possa te dar um norte do que fazer, qual o próximo passo que tem que ser dado, né? E essa pessoa estudou tanto, e essa pessoa se dedicou, e nada mais justo que ela receber por isso, né? Então, o investimento ele é muito importante, né? E a nível também de instrumento também é muito importante, né? Porque eu sempre digo para os pais dos meus alunos isso. O pai do aluno ainda tem muito isso, está chegando, ele sempre pergunta assim, professor, mas dá para me comprar um aquele basicão? Eu sempre pergunto, mas o que é esse basicão que você chama? Não, é só um para aprender. Só que você vai gastar dinheiro 2 vezes, porque assim, esse só um para aprender, é como assim, seu filho vai aprender a dirigir, você vai dar um Fusca para ele? Não, né, não, porque é um negócio muito durão, muito. Então, o instrumento não é diferente. Se você tem condições, você tem essa capacidade, vai fazer um investimento, né, junta mais um pouquinho, compra um instrumento melhor, espera mais um tempo. Se você não tem, começa com o que tem. Né? Mas se você pode fazer, invista em algo que vai te dar a longo prazo, que você vai trabalhar a longo prazo com ele, que vai te dar uma condição melhor, né, de aprendizagem. Né? Eu sou defensor, né, dessa prática de você ter um bom instrumento, né? Um instrumento que responde adequado, né? Que você vai poder tocar não só em casa, mas de repente fazer um show, alguma coisa com um instrumento bom. Claro que, como eu falei, até o 510 que você falou que eu trabalhava pela metade não era meu, porque o instrumento já estava trabalhando. Né? O meu primeiro instrumento foi É, um violão que a minha irmã deu. Então, eu demorei muito tempo para ter um instrumento, de fato, para ter um instrumento de qualidade. Mas é muito importante a questão do investimento, sim. Né? Agora, você fez essa pergunta a nível de investimento também a nível de métodos é muito importante. E eu acho que acaba travando aí também no que você falou sobre network. o orientador. Ah, O tá, sim, orientador. sim. Porque O mentor, né? o mentor ele vai Eu ter falo que dar mentor porque a gente tá usando, é a linguagem que se usa a muito linguagem de hoje em hoje, dia, né? né? Isso. É a linguagem de hoje, mentorado. O pessoal A fala muito sobre mentoria, mentor, né? mas é o mestre, o guia, é o instrutor, Sim. é o cara Então, que vai te guiar. é fundamental você, até mesmo para isso, ter alguém que possa te instruir. Às vezes você quer um guia prático de escalas, e o camarada que é o teu mentor, e a pessoa já passou por lá, ele mesmo pode te orientar, ele mesmo pode, de repente, te instruir nisso, ou pode indicar bons livros. Né? E como a gente sabe, que é bom, às vezes custa um pouquinho mais. Né? Mas Verdade. é importante esse investimento na tua carreira, é importante esse investimento na tua vida musical, para que você se destaque. Se você tem esse interesse em crescimento musical, vale a pena se investir tanto nessa parte do material quanto na parte de instrumento. Eu vejo dessa forma. Já essa questão do network, Isso. essa não é. Essa eu estou aqui para aprender com você. Tudo que você falou, tudo que você Não, não é falou, por isso que eu expliquei. É porque o network é a questão. A gente fala sempre. Por exemplo,
quando a gente tem uma conversa, e a gente conversa muito acerca da metodologia, por exemplo, quando eu comecei a estudar com você, eu falei, cara, como é que eu faço isso para aluno, isso e tal? Aí eu converso com você sobre essa metodologia, eu converso com o professor Remus, é isso. Então, quando eu vou tendo esse contato com o professor Nilson, com o professor Remus, com o professor Wellington, que foi o que eu tive aqui, com o professor Ronildo, então eu estou tendo network, né? Eu estou tendo esse envolvimento, esse conhecimento, essa troca de ideia. Né? Então, é por isso que eu estou falando. Isso é importante, você vê essa importância nessa questão, né, de troca de ideia. Isso em toda a área da vida, em tudo que a gente vai fazer na vida. Isso é importante. Essa troca de ideia ela é importantíssima, tanto com aqueles que estão há mais tempo que nós, quanto aqueles que estão chegando. Ele é de E até, fundamental, exatamente, ele é de fundamental exatamente. importância, porque assim, um dos grandes perigos é nós acharmos que nós não temos nada para aprender com aqueles que estão chegando. Né? Isso torna-se uma arrogância. E a outra é nós acharmos que aqueles que já estão há mais tempo que nós Não tem chegamos ao mais nível nada para deles, ensinar, não né? tem mais É, nada. e não tem Porque mais nada para ensinar, é eu verdade. sempre acho que achar é um negócio complicado, né? Mas eu tenho como ideia dos filmes que eu assistia na época que a gente assistia aqueles filmes dos monges Shaolin. Né? Sim. Eu sempre tive isso como ideia, porque eu sempre achava o seguinte: sempre tinha um monte de Shaolin ensinando alguém. E eu falava, agora ele vai ficar igual o mestre. Mas aí na minha cabeça tinha o seguinte: mas quando ele tiver igual o mestre envelheceu mais, já aprimorou mais e já está além. Aí eu ficava naquela expectativa, não, ele vai ter que estudar mais para ficar igual o mestre. Mas aí quando ele estuda mais para ficar igual o mestre já envelheceu mais, já aprimorou mais, já amadureceu mais. Mais Então, experiência. mais experiência. Então é sempre uma grande arrogância a gente achar, de qualquer forma, que a gente, como é que pode dizer, que a gente já não tem mais nada para aprender com essas pessoas. Pelo contrário. É, Pelo contrário. Quando eu verdade. acho que cheguei até ele, eu cheguei naquilo que eu tinha como visão daquilo que ele era. Só que ele cresceu mais, envelheceu mais, aprimorou mais. E às vezes a gente vai percebendo que com tudo isso vence o silêncio. Isso é muito E comum. vai Então, aquilo que a gente falou, né? Vivendo, aprendendo e morrendo sem saber. não, é necessário, porque você vai perceber que essas pessoas, parece que elas se calaram, parece que elas já não estão demonstrando mais, mas pelo contrário, elas amadureceram. Agora parece que não há mais aquela necessidade de ser tão visto. Né? Então, Aí vem aquela questão do tijolo, né? Eles colocaram o tijolo deles, né? colocar o tijolo deles na construção da educação. Equilibrando música e negócio. Como equilibrar a paixão pela música com a necessidade de gerir uma carreira como um negócio? Boa pergunta. Aí é que tu já pode até fechar isso com as tuas experiências pessoais e lições aprendidas. Como tu equilibrar esse lance, eu gosto tanto de tocar, eu toco por amor, não, como gerir uma carreira, porque, tipo, precisa pagar tuas contas, precisa botar comida na mesa, né? Eu acredito que a gente, nesse caso, a prova de amor que foi dada, o amor é dado em atos concretos. Né? Então, essa prova de amor que foi dada foi toda a história que foi contada atrás, todo o meu esforço, né? Toda a minha dedicação. Né? Mais uma vez que agora eu chego em determinado, vamos dizer assim, nível de conhecimento, um certo patamar, não está mais para mim ser emocional, trabalhar apenas com emoção. Eu preciso comer, esse é meu trabalho. Né? Então, assim, porque as pessoas falam assim, porque É porque teve tempo que a gente viveu assim, lembra? A gente vamos pegar o dinheiro, vamos juntar para comprar os instrumentos da banda, né, e tal. Tinha isso, né? Tinha isso aí, a gente tinha aquela questão da paixão pela música, né? não só tinha, como eu acho isso ainda hoje fundamental. Eu Ainda acho que tem, todo mundo que e ainda começa tem. uma banda deveria começar dessa forma, aprendendo, se doando, valorizando, porque é a prova onde você aprova o teu amor para aquilo que você está fazendo. Só que essa prova do amor, ela tipo assim, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas tu não faz por amor não, isso e tal. Não, eu faço. A prova do meu amor, ela fica na minha história, de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já ralei, de tudo que eu já conquistei, de todas as vezes que eu pensei em desistir, de todas as vezes que eu tive que juntar centavo por centavo para comprar um instrumento, todas as vezes. Então, essa prova de amor pela música ela já foi dada. Todas as vezes que eu pensei em desistir, mas não, eu não vou desistir, eu vou continuar. Então, eu amo o que eu faço, mas agora eu preciso comer. Agora, eu preciso ver isso agora como um trabalho. Né? Claro que a gente precisa ter equilíbrio em tudo aquilo que faz, porque senão se torna um mercenário. Né? E a ideia aqui, eu acho que não é ser um mercenário. Né? Mas a gente precisa, sim, saber separar as coisas e ter isso, todo esse trabalho, todo esse esforço, que foi uma prova de amor pela música, né? Agora, ver isso sim como alguém que conquistou e que tem um trabalho. Esse hoje é o meu trabalho, eu vivo Legal. disso, eu preciso comer, e outra, eu preciso ser valorizado sim, eu preciso ganhar bem, como um grande médico que estuda, que não dorme, que passa madrugadas e que tem que, sabe, estudar ao ponto de muitas vezes ir para a sala de aula e não conseguir ficar acordado com sono. A história deles não é diferente da nossa, É entende? verdade. Não é diferente da nossa. Como diz o Tim Maia, né?
O Bill Clinton conseguiu até ser presidente, mas nunca conseguiu tocar um saxofone. Exatamente. Não é diferente, porque nós passamos as mesmas coisas. E quando você vai ver o médico, ele continua amando vidas, ele continua amando as pessoas, ele continua dando a vida dele por aquilo ali. Porém, ele é muito bem remunerado, ele é muito bem, ele sabe valorizar, e com a gente na música não pode ser diferente, porque senão a gente não acaba aquela cultura do aluno que pergunta, mas você vai fazer o quê para viver? Ué, sou músico. Verdade. Entende? Enquanto nós tivermos essa mentalidade do amor, a gente vai estar com o violão debaixo do braço e alguém perguntando o seguinte: vai fazer outra coisa com a vida? Isso é coisa de vagabundo. Entende? Então, assim, todo aquele esforço que um médico faz, que um engenheiro faz, que um advogado faz, que não fica sem dormir, né, nós fazemos, e se duvidar, fazemos mais. O Tim Maia fala isso. Ele disse Né? que precisa sair. Tem um meme aí dele que ele fala, que ele até brinca, né? Que o Bill Clinton conseguiu até ser presidente, mas nunca conseguiu tocar o saxofone, que é o que eu falei, que ele disse que o cara tem que estudar e tal, e viver a vida toda estudando, ele diz, né? Num meme dele que tem aí. Meme que eu falo porque cortaram e fizeram meme, mas foi ele mesmo falando, né? Em uma entrevista por aí. Bom, para nós encerrar, recomendação de livro, curso, recursos de música que deseja investir na carreira aí, para quem quer investir na carreira aí. Deixa aí para nós aí. Eu gostaria eu confesso que eu estou bem desatualizado em recomendação de livro. Eu não sei o que está rolando hoje, mas pode indicar o que eu indicaria. Para ti. Porque, assim, nós, por exemplo, somos recortes, nós somos Frankenstein de muitos métodos. Né? Como a gente foi falado, nós somos parte autodidata, ao mesmo tempo com parte, como que eu posso dizer, de um estudo acadêmico. Então, assim, a dica que eu daria hoje para você que está começando, já tá atuando na área musical, tenha um mentor. Tenha um mentor. Entende? Primeiro, porque ele vai te dar os nortes que você precisa. Às vezes pegar um instrumento, não é simplesmente tocar uma música. Existe para aquela música uma tonalidade certa, existe para aquela música uma escala certa, existe para aquela música E quando você tem um mentor, ele vai abrir esse leque do que você precisa, qual é a técnica específica para que você consiga fazer uma execução, né? Então é importante ter um mentor até para que ele possa te orientar nesse sentido desse qual método que tu vai usar, o que tu vai usar, como você vai usar isso, onde você vai aplicar isso. Então é fundamental. E quando eu estou falando isso, eu estou tentando abarcar um todo, porque assim, hoje eu de repente falar de um método que serviu para mim, por exemplo, eu nem sei, mas por exemplo, eu tive como método ali, que para mim foi uma referência, por exemplo, Adriano Gifone. Adriano Gifone, por exemplo, eu gostava muito das coisas do Adriano Gifone. Tem outro que é muito, que é a palavra de harmonia, que todo mundo na nossa época tinha, no volume 1 e 2. Almicha de Arque. E quando eu falo Nelson Faria. Nelson Farias, era o que tinha naquele momento, e que eu ainda tenho como referência hoje. De vez em quando peraí, o que o Almicha de Arque colocou aqui? Como é que ele pensa isso aqui e tal? Só que hoje tem outros sapos cantando aí, nessa lagoa, tem outras pessoas, que eu até digo que eu estou um pouco desatualizado, né? Com certeza, verdade. Nós estamos. Mas, de fato, eu preciso, por exemplo, até dar uma atualizada, ver o que nós temos de novo, tanto nessa parte como também na parte tecnológica, o que tem de novo. Porque hoje tem muita coisa nova. Antigamente, a gente fazia o seguinte, a gente pegava um livro de teoria musical, onde você ia aprender Bona, lembra do Bona? A gente pegava Bona. Né, para aprender ali. Hoje, por exemplo, você vai colocar no celular, de repente não é um método, mas você coloca no celular. Bona, Pozzoli. Exatamente. Hoje você coloca no celular programa para escrita de música. Tem. Você coloca para leitura musical, onde você começa com duas notinhas e você clica, isso é um dó, isso é um ré, um dó, um ré. Aí aquele é outro mundo. Né? Outro mundo acontecendo aí. Né? Você hoje tem a capacidade de entrar, de baixar um programinha no próprio celular, onde você coloca qual é a clave que eu quero estudar, de sol, de fá, duas juntas, um decagrama, eu vou estudar no decagrama, todo de uma vez, ali, clave de fá, sol, e ele coloca uma notinha para baixo, uma notinha para cima, e você vai clicando dizendo o nome da nota, tem um tempo que conta no cantinho, né? Então, assim, hoje até, sem querer favorecer dos métodos, mas hoje temos recursos infinitos. Né? Verdade. Eu estava pegando no meu tablet ali, né, como que a gente... um programa que o camarada pega os acordes, monta o acorde, aí pergunta como, que tipo se ele quer um arpejo, aí você monta uma sequência harmônica ali, uma progressão harmônica e bota para tocar. E ele toca, você já ouve ele ali, e daqui a pouco você pega um instrumento, os caras tocam em cima. Verdade. Hoje que usar um método, encontrar alguém que falasse daquilo. Então, hoje é muito, eu acho bem complicado assim, de fazer uma indicação, né? Apesar de que tem esses que você citou, né? O Richard Arte, excelente livro. São bons, mas precisa de alguém para indicar, né? Porque se você for ler, isso. é uma leitura
uma interpretação. Volta novamente aquilo que você falou, essa importância do mentor. Né? No caso, foi difícil para nós decifrar isso aí, né, cara? Porque não tinha ninguém para. Eu lembro que eu demorei pra caramba para entender o lance do trítono ali, que eu lembro que eu peguei até uma régua para medir para um lado e para o outro. Assim, quando eu lembro disso, eu fico rindo. Rapaz, por que eu queria com uma régua para medir o trítono da música? Né? Porque lá tinha um quadradinho desenhado, né? Com o lance de trítono para cá, e eu disse, rapaz, para que eu tô com uma régua? Mas a gente ri. Mas é o jeito que a gente tentava fazer para decifrar e entender aquilo que estava ali escrito para nós, por não ter um mentor, né? Pro indicar a gente. Eu vou falar com você. Esse vai ser o meme do podcast, né? Assim, mas eu lembro que eu aprendendo ali, aí a maior dificuldade que tinha era de afinar o instrumento. Cada um tinha. Eu lembro que falava assim: eu tenho a minha afinação do violão. Imagina como é que chama a minha afinação. Porque diapasão, sabe? Não é um negócio que você tem um celular. Não é, cara. Aí se alguém perguntar, indica um diapasão, fala, baixa no celular. Então, por isso que eu falo que é difícil a gente falar hoje, você indica algo assim. Mas aí eu lembro que eu lendo no livro, aprenda a afinar seu violão. Aí agora você vai pegar a primeira corda solta. Ai, meu Deus, a corda solta. Aí eu afrouxava a corda toda. Eu não mesmo. Mas eu afrouxava tudo, porque eu não compreendia o que era, cara. Aquele negócio. Que nem a mulher do carro, né? Que entrava no carro, ligava o carro e dizia assim, agora pode sair. Ela pega e sai do carro, né? Sai do carro, né? Exatamente. Então a primeira corda solta para mim, corda solta. Aí tem que afinar a corda solta com a outra corda. Pegava o misão grave, que é a sexta corda, tinha que afinar ele, a corda do lá, por exemplo, lá na quinta casa, eu acho, na quinta casa ali, que você tem que apertar o lá, e afinar com a quinta corda solta. Exatamente, é verdade. E eu soltava a corda toda. Eu falava, mas isso não vai dar certo. Né? Mas por quê? Porque não tinha um mentor. Não tinha alguém para falar com você assim, olha, que ele está com a corda solta e ela sempre está apertada. Né? Agora você tem que botar nessa mesma afinação. Então, essa é importante da mentoria. Muito importante você ter um orientador. Né? Até porque hoje eu tenho visto muito isso. Eu, como professor, que dou aula particular, né, muitas pessoas, quando me procuram, falam assim, eu queria ter aula com você, quanto que é? Aí a gente, olha, eu sou licenciado, tal, trabalho assim, trabalho sério, você tenta mostrar a seriedade do seu trabalho, aí você dá o preço, aí daqui a pouco eu falo assim, não, é porque eu encontrei mais barato na internet. Ou então alguém fala assim, não, eu estou pegando no YouTube. Tudo bem, então. Aí daqui a pouco me procura e fala assim: olha, que aprendi, tá tudo desconectado, tá assim, saiu de uma coisa para outra que não tem nada a ver, e fala assim: como é que você aprendeu? Cara, na verdade, eu não consegui compreender nada, assim, porque você não tem um mentor. Pois é. Você precisa de alguém que orienta você aonde você precisa chegar, onde você quer chegar, onde você vai chegar, qual é o próximo passo que você tem que dar. Então tem que ser alguém que já passou por aí, que tem experiência na área. Legal, então, por hoje é só. Esse daqui foi o podcast mais longo que a gente teve, cara. Muita conversa, ficou faltando muita coisa ainda, ficou faltando muita coisa. Mas deixa eu te falar. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Professor Neilson, muito obrigado pela sua participação, por tudo que você compartilhou com a gente aqui. Foi um grande aprendizado, como sempre. E vou lhe dar um toque. Quem quer procurar o professor Neilson Valles aí para estudar, ele dá aula particular tanto na casa dele, como também ele dá aula online, não é isso, professor? Você também dá aula online, não dá? Dá também. E eu estou lutando e batalhando para botar isso no meio digital. Eu já falei para ele criar um Instagram específico dele, onde ele vai botar ideias sobre música, alguma coisinha ali, abrir um canal específico de música dele, porque ele tem muita coisa boa para compartilhar com a gente. Lógico que ele não vai botar tudo ali, ele vai botar um aperitivo para você, para quando você quiser contratar ele como mentor seu, né? Se você quiser, eu vou estar deixando aqui embaixo da descrição o Instagram dele. Por enquanto, o Instagram ao qual ele tem com ele, a esposa dele, mas se você quiser entrar em contato com ele, você entra ali no direct, peça o contato dele, tá bom? Eu vou estar deixando também o Face dele, vou estar deixando aqui o Instagram dele, e se ele me autorizar, eu também vou estar deixando o WhatsApp dele ali para estar entrando em contato para ter aula. Eu garanto que você não vai se arrepender de ter aula com o professor Neilson. Você não vai ter. Contratar ele como seu mentor, eu garanto que você vai aí encurtar muita coisa aí ao qual a gente traçou uma estrada tão longa que não precisava disso. Professor Neilson, muito obrigado. Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família. Obrigado por tudo que você compartilhou hoje, tá bom? E aí, tamo junto. Precisando, os projetos estão aqui. Se você precisar, eu quero ler o seu livro, eu quero seu. Eu sempre digo assim, eu não vou conseguir pegar o primeiro exemplar, porque o primeiro exemplar sempre vai para nossa família. Mas depois da família, o próximo é o meu. Tanto do método como do livro, entendeu? Guarde essa edição que eu quero autografado para mim. Mas bote isso para fora. Bote isso para fora, entendeu? O quanto antes, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? Então, escreve esse livro, escreve esse método, publica, monta a sua escola online, vai para as plataformas digitais e para cima, porque isso foi a profissão que você escolheu e eu, como aluno seu que fui, digo que você vai ser um excelente professor nesse meio também. Aqui você vai arrebentar, tá bom? Amém. Obrigado. Quero agradecer a todos, aqueles que vão estar assistindo.
né, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero ter contribuído, né, com essas histórias. Eu espero ter, pelo menos, encorajado alguém com a história que foi contada aqui. E também, como o professor Álvaro falou, me coloco à disposição, se você se interessar. Né, já temos um tempo de bagagem, estamos em 20 anos aí no Centro de Arte trabalhando. Hoje, né, licenciado em música, já tem um bom tempo também, eu acho que em torno de Ao total, 26 anos de carreira, né? 20 é por aí. Desde quando começou, desde os primórdios ali até hoje, 26 anos de carreira. Porque você começou a mesma idade que eu. Fora toda a Por mais que a gente diga que experiência. não, mas a gente conta, porque começou, foi o começo, Sim, né? foi o começo. E o começo é a base de tudo, né? Porque no começo, né, é no começo que se tem as grandes experiências. É a partir ali daquele começo que a gente vai vendo que muita coisa deu certo, muita coisa deu errado, e a gente vai continuando. Só continua porque começou. Né? Verdade. Então, ela é muito importante esse começo. Então, se você se interessar, entre em contato, como o Álvaro falou, né? Vou estar à disposição, aqueles que tiverem interesse em aprender ou aperfeiçoar alguma coisa, ok? E, de repente, uma troca de ideia também, um encorajamento, Network. network, muito mais. Eu vou até gravar esse nome agora. Muito mais uma troca de ideia, aí apenas uma troca de ideia, assim como músicos, né? Com certeza vou estar à disposição. Então, agradeço a todos, agradeço ao Álvaro pela oportunidade, muito obrigado por ter me convidado para esse Eu é que podcast, agradeço. e eu espero ter contribuído com alguma coisa. Contribuiu muito, muito obrigado mesmo. Então, até a próxima. Até a Até a próxima aí. próxima. Até a próxima. Abraço. Um abraço, mano. Tchau. É isso aí, gente. A gente fica por aqui. Aliás, se inscreve no canal, compartilha, comenta, porque isso ajuda a gente a crescer. Um abraço e até o próximo podcast Músico que Investe, com a série Mestres da Minha Jornada Musical. Até a próxima.